Check the mic and make sure it sound right, boys. Certo, certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast. Hoje nosso convidado é o Felipe Clash. Meu, obrigado por estar aqui, demais, sua companhia aqui com a gente, hein, cara. Tô feliz de ser chamado, obrigado. Já agradeci, mas de novo agora na frente das câmeras. E vamos rolar um assunto aí, vai ser legal, obrigado. Hora, vamos aí, mano. Tô Conta aí essa confortável. história então, irmão, a sua infância, assim, como que foi o Felipe antes de se envolver com tudo isso, meu? Vamos lá, puta, cara, eu bem novo, assim, molequinho, eu morava em São Mateus. Aham. E era louco, assim, a pegada era bem louca, assim, porque eu morava no meio de uma quebrada mesmo e tava perturbando a cabeça ali, e foi aí que meus pais meio que perceberam que eu tava partindo pra uma parada, não que Sim. eu já ia, mas eu tinha uma tendência ali de ver, de achar normal, e eles decidiram me tirar de lá, Sim. e na verdade tirou toda a família, e a gente foi pro interior, de onde eu moro até agora lá, Sim. até hoje, e isso me ajudou bastante, porque foi quando eu relaxei. Acalmou mesmo. E você tinha quantos anos já? Cara, eu acredito que eu tava com 7 anos. Caramba, e você já 7 tava anos. aprontando com essa idade assim? Puta, não era aprontando de maldade, mas eu já tava vendo a maldade como Já algo meio que normal. indo, Tipo, assim, nesse caminho, cara, né? porque era rua, né, assim, de ficar Sim. jogando bola na rua, pipa, e aí um cara maior cortava o pipa, Aham. e aí sei lá, batia, se matava por causa disso, e você vai meio que acostumando com a Sim. maldade. E aí os pais percebem, né, cara, fala, puta, Não tá certo, não né, tá meu? certo. E aí me levaram pro mato lá, e aí eu comecei uma vida diferente, porque você Sim. tá em processo de formação de, sei lá, caráter. É, alguma e coisa também assim. 7 anos é quando você já começa o primeiro ano da escola também, né? Então, exatamente. Então você já eu tava começou a ali. estudar lá. Isso, eu acho que eu tava no segundo ano, primeiro ou Quando segundo, se eu não mudou. sei, mais ou menos assim, foi quando eu mudei. Sim. E aí já tive também essa facilidade de acostumar com tudo, porque sempre na mesma escola, sempre as mesmas pessoas, Sim. os amigos, então eu levo comigo assim muita gente do segundo ano, por incrível que pareça, até hoje uma amizade. Sério, Então, meu? Que são demais. 20 anos mais agora, nem sei Caramba, quantos que eu tenho mais. legal. 20 anos é sacanagem, porque 7 com 20 dá 27. Eu não tenho isso não, eu tenho mais. A amizade é maior, mas a Pode idade crer. também. Então comigo até hoje, assim, cara. Então Aham. tudo isso ajuda nessa bolha, nessa formação, assim. Mas aí teve muita coisa rolando. E como que foi cara. se adaptar com o interior, assim, saindo desse movimento todo e começar a morar num lugar que no praticamente não tem nada, No né? começo é punk, você acha que você vai pirar, né? Você fala, cara, não tem nada aqui, a rua de terra, descida, não dá pra jogar bola, pipa É. enrosca em árvore, você fala, cara, tô Caramba, lascado, enfim. meu. Não dava pra andar de carrinho de rolemã, né? Porque Sim, lá tinha... tinha nem asfalto Não direito, tinha, talvez. mas em compensação eu ganhei a liberdade de, tipo, não estar preocupado se um busão ia passar, É, ou se o verdade. cara da rua de cima ia dar um couro na gente na de baixo, não tem essas coisas. Pode crer. E como eu era muito moleque, foi mais fácil, assim, passava muito tempo na escola, então, tipo, depois ia da escola, assim, ia pra outra escola pra brincar na educação física de outra escola, porque o Aham. interior tem isso, tipo, as escolas são todas próximas e tudo meio que o pessoal se conhece, então você pulava um muro ali, ia jogar bola em tal lugar, Aham. e mais ou menos isso foi o meu início de virar gente, eu acho que foi mais no interior mesmo. Assim. Isso foi bom pra caramba, né, meu? Fez você ser mais tranquilo, continuar a vida mais tranquilo Greg. que nessa turbulência toda, né? Eu era meio chato, assim, meio... Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã e um irmão, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Ah, você é o do mas, meio. mas meu irmão ainda não existia nessa época, era eu e minha irmã. Ah, E tá. eu era bem ruim, cara. Sim. Tadinha. Puta, ela é um amor, assim. Beijo pra ela, assim, tá? Desculpa por tudo aí. Mas eu era ruim, cara. Era muito agitado e achava, como eu falei, tudo muito normal. Então, cheguei a empurrar lá da escada, coisas assim, tipo, Sério? só pra... cara, pensa. E exatamente o que você falou. Quando você vai pro interior, você vê que as coisas são mais calmas, você começa a pegar as coisas mais puras. Isso me ajudou muito, porque eu era muito briguento, muito marrento. Uhum. E aí quando você... Demora um tempo até Sim. uns 10 anos de idade ali, você ainda tinha um... Sim, mas também quando você chega na adolescência fica pior. Às então, vezes, se eu né? tivesse lá, eu acho que sim, eu acho que Dos seria 15 mais... até os 18 anos, irmão.
Aí eu já tô mundo no passa por interior, isso. sim, eu já tô no interior, já me ajuda, meus pais já... Puta, eu tive uma puta base, assim, que Sim. agradeço, porque fizeram fazer esporte pra gastar essa energia, fizeram eu, tipo, apanhar no judô pra entender que eu não Ó, ia legal, bater em todo mundo, que eu ia legal. apanhar, sabe? Eram umas Uhum. coisas, assim, que me ajudavam. Então, se eu era todo marrentão, eu falava, então você é marrento? E aí me colocaram numa luta onde eu tinha que obedecer um sensei. E tinha os caras que eram muito mais fortes que eu e apanhava pra aprender que, cara, respeita, assim, você Isso. não vai ser... Isso me ajudou Você muito. não vai passar por cima sempre, Claro, né? claro, isso me ajudou muito até hoje em dia, assim, né, de entender Aham. que, tipo, calma, as coisas não são tão do seu jeito, assim. Sim. E quando o teu irmão mais novo nasceu, você já tava com quantos anos assim? Cara, puta, boa pergunta, deixa eu ver. Ele deve estar com uns 20 e poucos, então eu tava com uns 11, mais ou Aham. menos, 11, 12, mais ou Então, menos. até assim. aí você era o mais novo. O mais Sim. novo sempre é um pouco mais mimado, né? Claro, claro. É, então... Como que foi ter um irmão mais novo que Cara- você e você deixar de ser um mimado, né? Não aconteceu muito isso. Foi assim, no começo de tudo, essas paradas sempre fui mimado, assim, Aham. né? Só que minha irmã era muito mais boazinha que eu. Então, tudo que acontecia, meu ela pai e era minha mãe mais sabia tranquilo. que eu era o ruim da pegada. Então eu era mimado até certo ponto. Mas se tivesse na dúvida entre olhar pra mim, olhar pra minha irmã e ver quem tava certo, Aham. era ela. É, e eu você sabia. tava errado, irmão. Então, mas teve toda essa pegada. Depois meus pais se separam. Uhum. Tá? E aí meu pai tem um filho com uma outra mãe, então eu acabo não perdendo muito essa parada de Sim. mimado, porque eu ainda sou o filho mais novo dessa mãe, assim. Ah, pode crer. Mas aí eu já tô mais adulto, assim, já não é mais tanto... E aí minha mãe começa a trabalhar também, então eu tenho meu pai fora de casa e minha mãe trabalhando. Uhum. Então essa parte meio mimada, tipo, vira meio, ó, vocês vão ter que se virar. Sim. Então, esse caminho aí também, tipo... Sempre fui mimado, não deixo de falar. Eu adoro isso, é um mimado bom, porque eles... Não é aquela coisa de, tipo... Deixar de ser uma pessoa ruim. Eles me protegem, assim. Legal, meu. Mas também me colocam pra me virar, como eu falei. Tipo, vai apanhar, sim, pra aprender que não é. Depois de um certo ponto, quando minha mãe precisa de uma grana, meu primeiro trampo Ah. é ajudando ela, porque eu ia entregar panfleto no pet shop que ela Legal. tinha. Ah, Então ela trabalhava falava, com animal, então É, você já vem o teu amor por tudo isso, sim, né? sim. Me ajuda muito. Eu começo entregando panfleto pra ela, tipo, saio da escola, entrego o panfleto rapidão, colocava meus camaradas tudo pra entregar panfleto pra Ajudar. acabar mais rápido. Legal. Ah, mano, vocês querem jogar bola depois? Me Certo. ajuda a entregar essa parada aqui e depois a gente vai. E aí depois eu trabalho no pet shop com ela pra dar uma ajuda, então eu Isso falo era que é meu onde? primeiro trampo. O pet Tudo em shop dela? Suzano, cara. Tudo É? em Suzano Aí mesmo. nessa já era mais pro centro ali de Suzano, então, Isso, né? eu moro um pouco mais afastado, Aham. naquela rua de terra que eu sempre gosto de Aham. falar, mas o comércio, hoje onde eu trabalho, a Clash, e o dela já era mais no centro. Sim. E aí daí vem onde vem o amor nos bichinhos ali, porque eu adorava estar em contato, porque ela lavava cachorro, lavava gato, Sim. enfim. E eu era aquela pessoa que ficava segurando, cara. Então, tipo, eu queria estar Meu ali Deus nesse do céu. contato. Aham. Exato. E eu saio porque eu não gosto de gente. É incrível, assim, porque é incrível falar isso, mas eu adorava os bichos, mas eu não Aham. gostava do donos dos bichos. Entende? Então tinha um cachorro ali que, tipo, puta, eu tava zoando o barraco. Eu tenho essa mania de ficar tentando pra ver, morder. E aí o dono chegava e falava, mano, esse moleque tá zoando meu cachorro, meu gato, enfim. E nessa já tinha Nisso aquele eu saio. atrito, né, meu? Nisso minha mãe fala, cara, não pode ser assim. Sim. Não é o bicho, é o dono. É verdade. E ela tinha razão. E aí eu saio, eu tinha acho que 15 anos, cara. Tava Uhum. ali, uns 15 anos. Aí fico um ano sem trabalhar, porque 16 anos ali, querendo. E com 17, puta, aí tem uma parada. Aí com 15 pra 16, assim, que eu saio do trampo, Ah, que você ficou livre ali. começa o meu mundo do piercing sem trabalho. Legal. Porque aí eu começo a frequentar o estúdio do meu tio, Uhum. porque ali era um ambiente em que eu adorava, né, cara? É Sim, onde não tinha dono de cachorro fresco. Ali todo mundo que ia tava super à vontade, o som podia rolar em qualquer jeito. Legal. Porque pensa, 16 anos atrás, o estúdio era tipo som alto, cara, e eu adorava aquele ambiente. E meu tio já começa a entender que isso funciona com 16 anos. E aí ele meio que me coloca dentro do estúdio sem me colocar. Então, como é que Sim. funcionava? Puta, Como era família, você ficava naquele ambiente. ele falava pra mim assim, cara, eu vou fumar um cigarro. Se aparecer alguém, você atende. Certo. Então, sabe, ó, vou almoçar, vou pagar uma conta. Qualquer coisa você pede pra pessoa me esperar, mas
pode atender. Então, meu primeiro contato é exatamente aí mesmo, onde ele me coloca ali de uma maneira em tipo, vou usar esse moleque porque eu sei que ele vai gostar disso. Legal, meu. Tava com 16, então pensa, quando você tá ali, igual você tá falou. se descobrindo na sede de querer saber tudo, né? Você quer ser algo, né, cara? Você fala, puta, ali começa a cobrança mais ou menos do pai, da mãe, em o que você vai ser da vida. Tipo, aí já começa a meio que trilhar um caminho. E eu vou totalmente contrário ao que eles imaginavam, assim, que era fazer uma faculdade. Tipo, guardavam dinheiro pra que eu fizesse uma faculdade, essas coisas. Você trabalhando e você guardando esse dinheiro, é isso? Não, eles guardavam. Eles Ah, guardavam. Tipo, eu tinha a minha irmã que já trabalhava, então ganhava uma grana. E tava fazendo uma faculdade, acho que ela fazia letras. Legal, meu. E aí eles queriam, tipo, meio, cara, a gente precisa colocar esse moleque numa linha assim também. Sim. E aí eles É o começam a sonho juntar. de todo pai, né, meu? Ver o filho formado, né? Cara, no começo era, não sei hoje em dia. Não, é o mas sonho no de todo começo pai, eu acho que cara. sim. É uma segurança meio burra, assim, né? Mas tem uma proteção, exatamente aquilo que eu tava te falando. De que o pai e a mãe têm, igual você falou. Mas eu vou contrário, eu vou tipo, putz, eu não vou ficar de terninho, tanto que eu não vou lidar aquela parada de trabalhar com a minha mãe, ver que dinheiro ali me movimentava muito em tipo, eu vou pagar e quero, não posso. Sim. E aí eu tento, a hora que eu vou para um estúdio, eu percebo que dá para ter um mundo mais liberto, assim, mesmo com regras, é claro. Mas isso me ajuda muito. E aí é quando eu já começo a avisar eles, olha, não pensa que eu vou estar dentro de um escritório preso porque eu não nasci pra isso. E aí eu já começo a criar não tenha tanta expectativa quanto a isso, né? Pra já depois não se decepcionar. Cara, é mais ou menos isso. Deve ter sido decepcionante pra minha mãe no começo. No começo, né? Cara, claro que é. Porra, você cria um filho, uma mocota, você tira ele pra sair do mundo ali meio pesado e aí o seu filho vai pra dentro de um estúdio. E hoje em dia é bem diferente, cara. Você pega atrás do estúdio aqui, a gente tava falando, cara, era uma coisa que não tinha esse glamour, não tinha essa parada de tipo, é uma profissão, por mais que não seja hoje ainda uma profissão, não era nem cogitado, assim, sabe? Hoje em dia a gente já tem a gente se preparando para ser uma profissão, já tem gente se protegendo, já tem associações, tudo isso que vão guiando a gente. Antigamente não, cara. Antigamente cara, você coloca a piercing e a coragem. Você faz o que mais, né? Hoje em dia ainda tem isso, mas antigamente é tipo, não, você não pode fazer só isso. Você trabalha também, né? Você trabalha também. Isso era mais ou menos assim. Aí nessa época que você já começou a se envolver com o estúdio e tal, você tinha 16 anos, então você ainda estudava. Você terminou o ensino médio, conseguiu concluir pelo menos? Sim, cara, sim, eu terminei, porque seria muito mais decepção pro meu pai e pra minha mãe. E eu sempre fui tranquilo de escola, assim, cara. Eu nunca tive a escola como uma Como inimiga, que era você não, dentro da cara. escola? Eu sempre fui muito agitado, assim, mas eu era aquela parada de fazer minha lição rápida ali, ou entender a parada pela metade e falar, já tá bom, e aí começava a atazanar todo mundo, assim, tipo, brincar, essas coisas, assim. Mas você tinha nota boa, em momento de prova, assim, você eu era se muito preparava, tranquilo, se dava bem? não, cara, pra mim eu sempre fui assim, tipo, tá bom, eu preciso entender da E é parada, isso. mas eu não preciso ser o professor, assim. Sim. Então eu sempre passava ali Preciso notas passar boas, dessa matéria, não preciso me preciso entender aprofundar o que esse tanto. cara tá falando. Puta, vou entender o que esse cara tá falando. Quando ele já começa a virar uma coisa mais específica, eu já virava pro lado e já me dava aquela coisa tipo, vou cutucar esse cara, vou atazanar a vida de alguém. Mas eu sempre fui tranquilo. E na escola, mesma coisa, cara. Eu ficava muito tempo na escola, então eu conhecia todo o pessoal das outras turmas, Legal. dos funcionários, porque eu ficava jogando bola, ficava na educação física. E às vezes isso aí, cara, cria amizade, essas coisas, e a pessoa fala, esse moleque é gente boa, deixa ele passar aí. Foi mais Legal. ou menos assim. Então eu terminei a escola. No último ano da escola, que eu já tô trabalhando como piercer. Então eu começo estudando de manhã, saio da escola ali, já a milhão, pego minha mochilinha, pegava o busão e ia pra cidade vizinha, que é Mogi das Cruzes, onde eu comecei a colocar piercing sozinho. Sim. Pra trabalhar. Então, era incrível, porque eu tava na escola, era uma criança, adolescente ali, 17 para 18 anos, e já tinha a responsa de colocar minha mochila, ir pro estúdio. Às vezes eu chegava e tinha gente me esperando ali, porque, vamos supor, ele trabalha da 1h até as 8h, vamos supor.
Então já tinha gente esperando. E pra mim era incrível, porque eu falava, não acredito, cara, eu vou ser um profissional aqui, tem gente me esperando, eu nunca imaginava. E imagina o tanto de merda que eu fazia, né, Imagina, cara? chegou a fazer na escola já? Sim, com certeza, porque é o início de Tá tudo. no começo, é tá o na início, febre, os puta. amigos também tá numa febre de querer ter. É exatamente isso. Você não consegue, quando você é mais novo, você não consegue associar uma vida, sei lá, profissional, de uma vida pessoal, de uma vida de escola. É tudo verdade. a mesma coisa. Então, às vezes, tem ali na mochila, tinha uma agulha, alguma coisa, e tinha um cara do seu lado. Você Demorou, fala, velho. cara. Então, com 17 17 para 18 eu começo a trabalhar mesmo, depois de eu ter passado um período com meu tio no estúdio, Uhum. faço o curso com ele me ensina tudo que ele sabe. Ele e uma outra piercer que trabalhava lá. Sim, ele era tatuador também? Não, ele era só piercer. Ah, é? Que legal, meu. Ele era só o piercer, era genial, desde o Sim. início, assim. Ele nunca se intrometeu com tatu, então ele me passou aquilo, tipo, Uhum. o amor pelo piercing. Boa, Existem, cara, me ajudou muito a criar esse Sim. amor, porque eu via ele como espelho e ele não era meu. Da tatuador. família, né, Então, é um tio mais velho, pensa, um tio mais Aham. velho, todo tatuado. E ele passa pra você o sentido de, olha, eu amo piercing. Tem alguém Parecia aqui colocando... fora, né? Não sei, tem alguém colocando piercing. Eu amo piercing e não fui pro lado da tatu. Então isso, no começo de tudo ali, eu encarei isso como é isso. Eu não preciso ser as duas coisas e sigo até hoje, assim. Nunca tentei fazer tatu, assim, de profissional, ou nem nunca vontade, curti. nem nada, por estar assim Cara, no meio e tal. Vontade eu tenho muito, eu acho É. incrível essa arte dos E caras. desenho? Não, nunca. Não gosta de desenhar? Não gosto. Ah, Não, então é então, difícil. eu sempre tive vontade de fazer a arte, mas eu nunca tive a vontade de ser um tatuador. É diferente, assim, eu Aham. falo. Porque eu olho os caras fazendo coisas incríveis, quadros, pele, aqueles desenhos, e eu acho incrível, mas não é pra mim. Sim. Então é uma admiração, mas não uma vontade de ser, assim. E Legal. já ganhei maquininha de tatuador pra me Sim. incentivar. Um tatuador ganhou num prêmio e falou, cara, toma, você vai ter o material, eu te ensino toda a pegada. E eu falei, cara, eu vou guardar essa maquininha como um prêmio, realmente. Sim. Mas acho que ela nunca vai funcionar na minha mão. E tenho até hoje, tenho guardada, crer. porque eu gosto mesmo do piercing. Assim. Aham. E, meu, como que foi a começar a estudar mesmo? Querer se aprofundar nisso? Tipo, você já Sério. tinha começado a fazer os piercing e tal. Tipo, você uma fala hora bateu sério. na cabeça, mano, eu preciso saber o que de fato eu tô fazendo, né? Ou Greg, você passou um bom tempo achando que você sabia. não, a pegada é que é mais ou menos assim, cara. Eu sempre tive que levar muito a sério. Sim. Entende? Independente de eu saber ou não, porque, igual eu te falei, meus pais colocavam muita responsabilidade em eu ser alguém. Entende? E o meu tio tinha me ensinado uma pegada. Então, desde que eu começo, por mais que eu seja moleque, por mais que eu tenha essa parada, quando eu chegava mesmo no estúdio, eu falava, cara, ou eu faço isso aqui virar, Sim. ou eu vou ser muito cobrado. Porque, por exemplo, a grana que meus pais tinham separado para eu fazer uma faculdade, eu coloco na minha profissão. Eu falo, vocês querem me ajudar? Então me dá essa grana, por exemplo, e vamos investir na minha profissão. Que é Legal. fazer, entende? Então, Uhum. desde o início eu tinha que ser sério. Claro, como você é muito moleque, você não automaticamente não leva a sério, mas tinha aquela responsabilidade desde o início, porque eu via meus amigos tudo indo para um lado da faculdade, fazendo fisioterapia, por exemplo, com meus melhores amigos, Uhum. rádio e TV, essas paradas que assim, demais. e eu não tinha essa escolha. Então eu ficava pensando, ou eu faço isso aqui realmente virar a minha profissão e eu sobreviver, ou eu vou ser muito cobrado, ou eu vou estar alguns anos atrás de todos. Então, levar a sério eu sempre levei. Mas levar a sério no sentido de estudar essas coisas assim, eu acho que eu começo quando eu começo a ter um pouco de contato com os profissionais mais sérios, assim. Que é quando vem ali André, no início eu ia para as convenções para ver eles trabalhando, para ficar olhando os caras, assim, tipo Quais Emílio. convenções eram? Cara, a convenção, eu acredito que seja o LEDs, eu não vou saber, mas Aham. vem o Emílio Gonzalez, por exemplo, e é aquele cara que tem fama internacional, e aí eu já começo a olhar, e os caras, na época tinha o Felipe Klein, que era brasileiro, tinha muita modificação, e eu Sim. olho e falava, eu ia pra convenção pra ver esses caras trabalhar, eu ia pro LEDs mesmo,
ver Jairo e Pereira trabalhar, que são 2 piercers primórdios. Sim. Aí eu pego a época de sair do meu interior, moleque de tudo, e vir até o centro pra ver o André Meyer, tanto o André Fernandes como o André Meyer na época. Sim, na Rua Augusta. E aí eu começo a falar, não, peraí, o que eu tô fazendo é um tiquinho de nada. Esses caras realmente estão levando a sério, esses caras realmente são estudados, tem formação internacional. Você percebe que lá do outro lado do mundo tem alguém fazendo. Eu falo, não, peraí. Se eu quero levar a sério e eu preciso fazer disso a minha profissão, eu acho que o início é quando eu vejo esses caras e falo, eu quero ser eles. Pode crer. Se não ser eles com a capacidade, porque eu acredito que eles têm uma capacidade enorme, pelo menos eu quero seguir esse caminho. Sim. Então eu acho que é aí que eu viro a chavinha e falo, não, o mundo é grande, cara. O mundo Legal. é grande. E você teve o contato deles por onde? Porque nessa época não tinha celular, né? Nada. Praticamente. Puta. No máximo tinha computador e sites, né? Cara, eu acho que tinha... É o celular. Revista também, né? Em revista tinha muito, mas acho que era a convenção mesmo, cara. É onde se reunia aquelas pessoas. E eu não tinha o contato dos caras. Eu era aquele cara que ficava olhando de longe, assim. Tava visitando, né? Olhava de longe e eu acho que de tanto eu ficar olhando pros caras, os caras me cumprimentavam, assim, sabe? Tipo, oh, e aí? Tipo, mano, esse moleque é chato. E eu falava, não importa, eu quero chegar nesses caras e conversar. Então, se ele me cumprimentou, já é o primeiro contato, assim. E aí é quando eu percebo, por exemplo, que esses caras têm um estúdio, igual onde eu trabalho, e a porta podia se abrir de eu chegar nesse cara e perguntar na época de como ele fazia piercing, ou eu me colocava no lugar do cliente. Então eu saí lá do interior, por exemplo, foi no estúdio do André Meyer pra falar, oi, eu queria colocar um piercing. Mentira, cara, nem tinha dinheiro pra colocar piercing com ele. Mas o que eu queria saber como ele me atendia, se ele ia me mostrar alguma coisa, e ele fez isso. Legal. Tanto ele, depois como eu volto no estúdio dele, ele não tá, a Gatoni também faz toda essa parada de me recepcionar, de falar, olha, existe essa joia, olha, você quer ver, porque... O atendimento é tudo, cara. irmão. E aí eu meio que falava, eu sou um cliente, mas eu queria ver onde eu vou colocar o piercing, como é a sala, tipo, metendo louco, assim. Na época não tinha nada de piercing, nada de tatu, então eu era realmente um cliente, assim. E aí eu lembro que ele me levou, ele falou, vem cá, vou te mostrar a sala. Aí ele já tava nesse dia? E ele já a primeira vez que eu fui, ele tava. E aí ele me leva pra dentro da sala de procedimento. E era uma sala incrível, assim, onde eu olhei e falei, cara, que absurdo que é isso. Então, eu começo a minha caminhada a levar a sério vendo o próximo, assim. Sim. Vendo esses caras que eram referência realmente. E aí abre uma janela, assim, de que eu falo, não, cara, já que eu assumi essa responsa, eu quero ser sim, e eu vou atrás. Sim. Assim. E a partir daí, o que você fez? Aí eu começo a perceber que existia workshop. Na época, um dos caras que mais transformou a minha visão, ele vem de fora, que é o Rata. Legal. O Rata tá, tipo, começando a... Eu acho, cara, não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros workshops que ele tá vindo no Brasil. O André é parceiro dele, e eu descubro que o André vai estar, que o Rata vai estar, que é alguém de fora. E eu percebi que eu investiria essa grana, além de aprender o que aqueles caras estavam falando, era um jeito de eu estar no meio deles. Também. E aí é aí Ser que eu amigo. faço, e aí que eu faço um workshop e fico fazendo 1 milhão de perguntas pra, tipo, mostrar pra esses caras que eu tava interessado realmente. Sim. Levo pro estúdio, começo a implementar um pouco do que eu aprendi e depois eu fico sabendo que tem outro workshop do Rata igual. E aí, em vez de eu falar, puta, eu já fiz isso, eu penso novamente, eu falo, eu vou de Vou novo. investir. Eu vou de novo, cara. Ele vai falar as mesmas coisas, mas eu vou estar ali. Se tem alguma coisa que eu não sei, eu vou perguntar de novo. Se tem alguma coisa que eu esqueci, eu vou relembrar. Mas eu vou colocar minha cara de novo pra esses caras verem. Exatamente. E aí isso acontece, cara, se eu não me engano, com o André e com o Rata, assim, numa sequência muito grande, assim, onde eles falavam que ia ter workshop, eu pegava minha graninha, colocava minha graninha que eu tinha lá guardada, e uma hora o Rata e o André percebem quem eu sou. Ele fala, puta, esse moleque tá toda hora, Direto cara, aqui, alguma né? coisa... Esforçado, ele quer saber mesmo, né? E aí é quando, quando o André fala com o Rata ali, onde eu já começo a conversar com mais piercers que estão sempre ali também, então eu já sou uma carinha um pouco mais visada ali, puta, você já conhecida. sabe,
E eu recebo uma proposta porque o Rata precisa de alguém para trabalhar para ele lá na Argentina. Olha que demais. E ele pergunta pro André, mais ou menos eles têm uma conversa sobre quem eu sou, se vale a pena. E isso chega até mim de uma forma. E aí o Rata me leva lá pra fora e aí sim o Que mundo foda. começa a ter essa dimensão, assim. Aham. Começa a ter essa dimensão em Aí que... foi a primeira vez que você já viajou pra fora, então você já Cara, tinha viajado antes. Nada, eu não tinha a mínima noção de falar nada, eu não tinha a Caramba. mínima noção do que eu ia ser, assim. E o Rata falava em português, então? O Rata sempre falou, assim, um Ah, portunhol, legal. assim. Então dava pra entender os workshops, então, pelo Sim, menos. não, aí tinha sempre essa parada do André ajudar a traduzir, sempre tinha essa parada. Ah, legal. Mas a parada de eu me jogar realmente, ela é escura. Eu falo, converso com todo mundo que me dá essa assistência aqui e todo mundo fala, se é isso que você quer, vai, mas como você vai fazer isso? E eu falei, na real é que eu não sei, cara. Aham. Eu quero ir pra lá, eu tenho essa oportunidade e eu não sei se eu vou ter de novo. Entende? Então eu não sei onde eu vou morar, eu não sei como eu vou trabalhar, mas eu vou. Eu vou. E passei um perrengue. Cara, como é que a gente faz? Para, né? Deixa eu dar um Quer dar uma pausinha aí? um salve. Isso aqui, você é louco. Ô, meu querido, como é Tudo que bem você tá? contigo? Deixa eu dar uma... Ainda bem que você tá aqui, cara. Bom? Tá bem? Bem, graças a Deus. Incrível. Que lindo. E seu papai, cara? Tá ótimo. Eu falei que você conhecia a minha família na hora que eu cheguei aqui. Você vai ficar por aqui? Tô fazendo umas entregas, me pegou Tá, um filho aí pra tá você. bem. Sempre, Saúde. sempre, brother, sempre. Melhor agora vendo você. Dá um Abração. beijão no coração do seu papai. Aviso todo mundo. Você é um querido. Papai que eu amo ele, cara. Uma saudade dele. Tá vendo? Falei? Você é louco, isso aqui, ó, você é louco. Da hora. Tudo junto, rapaz. É. Voltamos aí nos reclames do Plim Plim. É um patrocínio importante, cara. Minha caneca é do cara. Eu tinha que parar essa parada. Da hora. Então é isso, Greg. E aí eu me jogo mesmo, Daí cara. você foi pra lá sem nem saber falar direito, meu. Nada, não sabia falar, não sabia onde ia morar. Morei um tempo num hostel, Uhum. junto com, cara, era tipo muita gente mesmo. Tinha, pra você ter ideia, tinha uma equipe de futebol da Colômbia que morava também tudo no mesmo lugar, assim, porque era o que eu Caramba. conseguia pagar na época. E como era esse hostel lá? Era incrível. É um hotelzinho? e Nada, tal? que hotel, cara. Era Não, tipo porque o um formato de albergue. hotel. O Puta, formato. Era uma casa mesmo, assim. casa, Não, quartos. um prédio. Era Ah. um prédio onde tinha uma casa e tinha vários quartos. E aí tudo era compartilhado. Quarto não, perdão. Sala, Uhum. banheiro, cozinha. Então você vivia assim, tipo, você tinha o meu espacinho, o meu quarto era O quarto tipo... era individual, pelo Cara, menos. mas meu quarto era assim, cabia a minha cama e um armário e nada. Eu já morei num Nada. lugar assim, eu tô com pet cara, ainda. então. Lá na 13 de maio, lá, o bagulho só cabia a cama Sim, e sim, um cara. guarda-roupa mesmo. E todo o resto era compartilhado. Então eu tinha essa parada de quando eu queria ficar ali meio que sozinho, eu ficava dentro do quarto, mas você nunca tinha, porque você tinha que ir no banheiro, tinha 11 jogadores de futebol esperando para ir no banheiro. E foi uma experiência incrível. Na época. Caramba, imagina. Você já na tava com época, quantos anos? Não, eu tava com 20, 21, era Nossa, super demais. novo, assim, cara. E era super inexperiente. Hoje em dia eu falo muito, eu tenho uma pegada de tentar passar pra quem tá vindo, assim, essa pegada que às vezes não é a situação ali que é ruim, é você que não tá preparado. E Sim. essa pra mim era um exemplo perfeito, assim, porque hoje se eu vou pra lá e se eu tenho só a minha cama, só 11 jogadores, eu tinha uma amizade com todo mundo, eu ia perceber que só o fato de eu estar na Argentina, entende? era Mas na demais. época não, na época eu não tinha esse psicológico, não tinha essa vivência, então Você reclamava bastante? demais, cara. Eu ficava É. pensando, que merda eu fiz, cara. Porque eu tinha a minha Caramba, cara. casa, eu tava num estúdio onde eu conhecia todo mundo, e eu vou pra Argentina onde eu não consigo me comunicar muito bem, é muito mímica. O Rata, ele me ensina de uma maneira muito porque ele era muito evoluído. Uhum. É muito evoluído dentro. Então, ele não tinha muito essa parada de falar, olha, Filipinho. Ele me chama de Filipinho, mas hoje. Mas na época ele não falava, Filipinho, você tem que esterilizar esse negocinho. Não, ele falava, pô, eu não vou falar, mas
você tem que esterilizar essa merda, assim, e ele era forte, porque era o jeito dele, Sim. e se eu fosse preparado pra entender que ele tava me ajudando, aquilo seria, mas na época eu ficava tipo, mano, o que tá acontecendo? Eu tô em outro Pode país, crer. então não era a mesma situação, era eu que não tava preparado pra parada mesmo. Pode crer. Mas isso me ajuda muito, assim, tanto que quando eu saio de lá, eu tenho um irmão, que eu considero irmão, assim, que ele me leva pra casa, assim, pra tipo, mano, mora comigo, o cara hoje tá super bem, aí, tipo, tá na Suíça, abriu, ele fazia piercing muito bem, ele me ensina muita coisa. Legal. Então, na época, eu tive essa truculência comigo mesmo e com toda a situação. Quando eu volto e consigo parar e pensar em tudo Ver que o que aconteceu, eu ligo pro Rata e falo, Rata, me desculpa por N vezes que eu pensei em te mandar a merda mesmo, porque aquela situação, mas, cara, foi um crescimento absurdo. Sim. Tanto que ele manda mensagem e fala, calma, cara, tipo, eu sei, É. tá tudo bem, quando eu for pro Brasil, eu quero que você vá me pegar no aeroporto e você continua sendo uma pessoa. E aí eu entendo que realmente, tipo, às vezes a gente precisa dar umas tropeçadas, ou às vezes não vai entender, mas lá na frente a parada vai servir muito, assim. Sim, meu. Daí você voltou, o que você fez? Aí eu tenho na bagagem o nome Rata, né, cara? Que Aham. isso ajuda muito, muito. Então Aí eu o tinha... estúdio já tava lá também, tava funcionando O estúdio ainda. tá funcionando normal e eu volto, mas aí eu volto com essa bagagem que me ajuda muito, Sim. que é, na época eles brincavam, tipo, filho do Rata, ou eu já tinha o aval do André de ter me mandado pra lá, então eu já tinha essa parada de tipo, já teve uma vivência internacional, Sim. o Rata me levava pra muito lugar mesmo, ele fazia as modificações, ele fazia os piercings mais complicados, o Abril que trabalhava fazia, e eles me mostravam, então eu tenho meu microdermal de tipo, feito pelo Abril, de 11 anos, assim. Legal, tipo, meu. Cara, quando tava começando toda a pegada, ninguém tinha acesso, esse cara tava fazendo em mim. Então Aham. isso me traz uma bagagem muito grande, e aí quando eu venho pra cá, eu já trago isso comigo. E aí tem pessoas que chegam e falam, e aí, cara, como é? E essa é a chave também pra eu falar, puta, agora eu vou virar amigo dessa pessoa, Sim. porque eu ficava olhando ela, e agora ela tá perguntando como foi pra lá. Então Foda, eu né? sei, ali eu já tô um pouco mais preparado pra usar tudo que eu vivi lá de uma maneira boa. E N pessoas assim que eu convivi lá, que La Negra, puta, o Pablo hoje tá na PP, cara. Isso lá na Argentina? Incrível, na Você Argentina. teve convivência com eles, com assim? essas pessoas. E na Aham. época eram meus amigos ali, eu não tinha essa parada de interesse, porque eu não sabia quem era. É verdade. Entende? Então eu criei realmente uma amizade. Então eu falei assim, sabe? 4 pessoas que gravo bem assim. O Rata, o Abril, a La Negra, o Pablo, são pessoas que agora, sabe, tem um nome muito forte nessa área, e quando eu tô lá eu simplesmente quero alguém pra me dar um conforto, pra me chamar meio que de família, assim. Sim. E hoje eu vejo esses caras e isso me ajuda. Não sei se é um pouco de sorte, de eu escolher as pessoas corretas também, mas eu tive contato com muita gente, assim, que eu acabo meio trazendo, assim, nessa caminhada importante. Não sei se eu sou um cara sortudo aí. Aham. Você ficou quanto tempo lá na Argentina? Cara, acho que no total, de idas e vindas, assim. Não, nessa tudo- primeira experiência. Não, na primeira foi meses, assim, cara. Não chega nem a ser um ano, assim. Ah, mas você ficou não- um bom tempo, então. Fiquei um tempo legal. Pra mim foi uma eternidade lá, porque. E Nessa deu situação, tempo. assim, né? Mas deu tempo de eu conhecer essas pessoas porque eu era muito apegado. E tem mais um monte, assim, sabe? Aham. Eu tô colocando algum pessoal que hoje em dia já é mais referência. Sim. Mas essa parada foi realmente importante pra quando eu volto eu entender que, cara, eu tava no meio ali importantíssimo, Demais, assim. né, meu? E as pessoas acabam invertendo, sabe, Greg? Tipo, do mesmo jeito que eu era do interior e eu vi alguém que tinha uma vivência maior de piercing, quando eu volto com essa vivência, aparecem pessoas pra conversar comigo. Sim. E aí é incrível. Aí aparecem pessoas do interior incrível, porque você não tem o contato. Quando você tem, você fala, nossa, cara, agora eu continuo com as minhas referências do centro, vamos dizer Uhum. assim, que é esses caras que estão trabalhando no centro. Começam a chegar as pessoas do interior pra falar comigo, porque eu sou um cara acessível. Sim. E eu descubro que tem gente interessante, gente incrível, gente que sabe Começa a muito de conhecer esse mundo tudo quanto todo, é jeito, né, meu? cara.
E aí eu parto pra suspensão. Na verdade, tudo que aparecia pra mim eu queria fazer, ou eu queria ver, ou pelo menos estar presente porque eu gostava disso de entender as pessoas. Então, vem um pessoal do interior, assim, na época forte, na suspensão. E eu tinha trabalhado lá na Argentina com o Beto Madrigal. O Beto Madrigal, eu acho que ele é venezuelano. E era uma das referências em suspensão. E eu não tinha a mínima noção de quem era aquele cara, sabe? E eu tava arrumando a mesa pra ele dar um workshop. Então eu era aquele cara que faz tudo. Então ele falava, coloca minhas coisas aí que daqui a pouco eu vou dar um workshop. E eu, dane-se, o importante era estar no meio. Então eu arrumava mesmo a bancada pros caras fazer, sem esse conhecimento de quem era. Quando eu volto, os caras falam, mano, você fez uma suspensão com o Beto Madrigal. E eu, tipo, fiz, cara. Se você tá falando que esse cara é foda. E aí eu entendi que, cara, era estar no meio. E aí eu queria estar no meio da suspensão, estar no meio da modificação, porque foi uma época onde os piercers faziam tudo. Era a suspensão, era a modificação, era a piercer, era, sei lá, tudo mesmo. Sim. E aí eu começo a ver um pouquinho de tudo, começo a estar presente, querer fazer, mas me achando ainda no que eu queria, assim. Mas eu queria viver. Sim. Entende? Nessa época. O teu contato com a suspensão foi com ele, então? O teu primeiro contato? Cara, então, entra mais ou menos nessa pegada mesmo. Eu acho que o Beto Madrigal, eu já tinha feito algumas suspensões, mas de olhar e acredito ter feito muita merda, não deu nada errado, mas... já tinha visto, então. Mas não, então, quando eu tô aqui, assim, mesma coisa, eu vejo os caras fazer suspensão e eu quero ir pra ver, assim, como funcionava. Então, mas nada muito naquele nível. Sim. Quando eu conheço o Beto Madrigal, por exemplo, eu vejo uns materiais e eu falo, caralho, foda, né? Não é mais aquele, sei lá, cabo de vassoura que eu uso como frame. É uma parada de... Como chama esses caras? Alpinismo? Eu não entendo. Esses caras que sobem montanha, que tem realmente os bagulho bom, assim. E aquele bang jump, né? E aquele cara tem todo aquele material, e aí que eu entendo, eu falo, não, eu não sou da suspensão. Eu brinco disso, então parei. Eu parei, agora eu vou ver esses caras. E aí quando eu volto, os caras começam a me chamar porque eu tinha visto o material do Beto pra tipo, e aí, o que tem? O que o cara tem? Eu falava, cara, o cara tem umas paradas, tipo, a corda do cara não é aquela corda de prender cavalo, sei lá. É uma corda realmente, vamos pôr um exemplo. Sim. Mas isso me abre o mundo. Então esse é o primeiro contato meio que profissional. E aí quando os caras me levam a sério na suspensão, é porque eu já tinha vivido com um cara sério, não pela minha capacidade, porque suspensão eu já fiz algumas, mas nunca fui um cara que realmente me dediquei a isso. Como foi a primeira, então? Foi no quintal da minha casa. Cara. Foi algo que não fiz em mim. Eu não tinha coragem ainda, mas acho que foi numa amiga, cara. Numa Você amiga, fez assim. E tinha... Acho que a primeira, eu sou meio ruim de memória, mas foi com o Raul, Paulo Vitor, eu não lembro, eu acho que são esses dois primeiros que estão, e são duas pessoas que também é esse esquema. O Raul e o Paulo Vitor, eles eram do interior, não vou saber da onde, mas eles vêm pra cá, eu acho que foi isso, assim. E no quintal de casa, assim, como eu falei, minha casa é uma rua sem saída, e tem uma pracinha de mato, não é pracinha igual tá acostumado. É um mato que os caras baixam e a gente pode ficar lá. E tinha uma árvore, eu acho que eles dois estão. E aí tá o Zeca também, e a gente reúne uma galera, tipo, próxima, só ali que a gente queria. E faz 2 ou 3 suspensões. E aquilo pra mim é incrível. E aí eles já me dão a oportunidade de perfurar. Olha aí. Entende? Que é tipo assim, aí cai mais uma vez em eu tá em contato com as pessoas e eles falaram, eles não sabiam se eu perfurava, Greg. Ninguém nem sabia, cara, mas eu tava do lado dos caras, esse cara deve ser bom, ajuda aqui. E aí eu vou e falo, não, eu sei, vai. Mas foi o primeiro contato, assim, foi esse pessoal, assim, o primeiro contato legal foi com esse pessoal. Caramba, na árvore em frente à sua casa. E tá minha mãe, assim, pra você ter uma ideia, ela olha e fala, cara, eles já tinham uma noção, então, eles já tinham feito e tal, eles te apresentaram isso, né? Sim, mas pensa, pra minha mãe, pros meus colegas ali, cara, sério que o Felipe tá se transformando nisso, assim, eu lembro até hoje, o Raul tinha
Não sei se tem hoje em dia, mas ele tinha uns alargadores no nariz. Pode crer, Puta, então cara, já aquela, dá aquela um- figura era pesada. Sim. Era pesada pra mim, que já tava acostumado. Imagina pra minha mãe. Você já tinha tatuagem nessa época? Cara, eu tinha À as vista, estrelinhas. Não, eu tinha umas estrelinhas atrás do braço, essas coisas assim. E minha mãe já pensou, cara, meu filho vai ser esse cara. Vai, tá no meio dessa cara. galera É, aí. certeza. Então, já era meio que, tipo, eu também, eu sempre fui muito aberto com a minha mãe e com meu pai, já era mostrando pra eles que, olha, dentro do mundo que eu escolhi, existem muitas coisas que vai acontecer no caminho, mas é normal, calma, eu ainda continuo sendo o Felipe. E depois disso, teve outras vezes as suspensões na rua da minha casa, foram mais gente. Que E uma legal. delas, assim, a gente combina de fazer meio que um ritual, assim, de que vai todo mundo à noite pra minha casa, dorme todo mundo lá, tipo, em sofá, em colchão, em o que Onde levava, cabe, assim, onde cabia. E no domingo minha mãe faz uma lasanha pra todo mundo, cara. Olha, que demais. E aí, puta, tem o Acho Rafa. que eu já ouvi alguém falar da lasanha da sua mãe. É, cara, meu. puta, provavelmente é o Max, cara. Ele sempre verdade, fala acho dessa que foi parada. ele mesmo, E tinha o hein? Gnomo, cara. Lembra do Gnomo? Que fazia muita Sim, suspensão. sim. Também era bastante modificado. Na época ele tinha um prato na boca, assim. E eu falava, mano, minha mãe vai ver essa parada. E minha mãe falou, cara, todo mundo come lasanha. E ele era vegano na época. E minha mãe fez uma parada pra ele. E ali foi minha mãe mostrando que, tipo, olha, independente de quem esteja visualmente Vou ali, do que atender vocês bem. estão fazendo, existe uma mãe e ela fez rango pra todo mundo. Que foda, Então né, aquilo meu? também me ajuda muito a entender que, puta, eles já. Eu sou aceito. Mesmo que eu seja uma pessoa visualmente diferente, eu vou ser aceito pela minha mãe. Que demais. Minha mãe vai continuar fazendo lasanha pra mim, tá Aham. ligado? Então isso ajuda muito e aí também abre um espação pra eu me sentir à vontade ali de Ser continuar na mais minha livre profissão, também, exato. né, é. meu? De tipo, ó, mãe, eu vou seguir isso aqui. Mas até mesmo hoje. assim, continua sendo um choque. Por exemplo, quando você fez sua primeira tatuagem mais à vista mesmo. Por exemplo, no pescoço. Cara, Fazer no pescoço. Você fez antes que o rosto, né? isso aqui é feito de história, né? Aham. Eu vou contar uma da minha mãe, que minha mãe tá sempre presente, que Certo. ninguém acredita. Mas quando eu já tô um pouco tatuado, assim, pescoço, eu começo fazendo uma tatuagem pro meu pai no gogó aqui. Sim. Então é um método de eu demonstrar também, tipo, olha, pai, é Tá legal. tranquilo, né? Eu acho que eu tinha escrito família, eu tenho família no pescoço, Pode que é crer. tipo, ó galera, é tatuagem, mas é do bem. Aí eu faço meu pai, enfim. Só que depois de um tempo, assim, minha mãe já tá aceitando, só que eu faço uma escrita na testa, assim, de um dia pra noite, assim, Sem eu avisar acordo, nada. cara, sem preparar ninguém, na real. Eu tô num dia em que eu queria quero tatuar e o tatuador fez uma escrita pra mim e eu tatuei no rosto. E aí tá escrito no rosto. tava escrito PMA, de Positive Mental Attitude, que eu Legal. sempre tive essa linha. Sim. E eu queria falar pra todo mundo que eu era positivão, olha isso. E aí eu chego pra mostrar pra minha mãe, cara, a tatu no rosto e o semblante dela e as palavras dela são tipo, que decepção. Caramba. Pesado. Forte. Foi uma das coisas que eu olhei pra minha mãe e falei, nossa, cara, eu nunca tinha Caramba. escutado isso, assim, sabe? E é uma tatu, eu já achei que ela tinha aceitado, mas o rosto pra ela foi um Pode crer. Foi um choque baque e ela assim, foi né? sincera, cara. Aí liguei pro meu pai e falei, pai, fiz uma tatu no rosto. E a mãe falou isso. Ele falou, cara, que merda. Por que você faz umas coisas assim do nada? Custava avisar sua mãe, custava me avisar. O que você fez? Aí eu mostrei pra ele e falou, puta, ficou horrível, cara. E aí eu falo, puta, meu pai e minha mãe, cara, vou tirar. E aí, no outro dia, eu não fui trabalhar porque eu vim pra tirar. Eu fui fazendo sessões de laser. Sério? E a mulher me explicou como funcionava. E eu fiz 5 sessões de laser. Paguei super caro na Tirou época. mesmo? E tirei a tatu, cara. Eu não fiquei assim, um mês com a minha tatu. Pode crer. Eu não caramba. fiquei um mês com a minha tatu. Tirei minha Provavelmente tatu. foi mais fácil até, que o corpo não chegou a se adaptar Não, mesmo, cicatrizar foi mesmo. exatamente isso. Ainda tava em processo de ferida. Doía pra Legal. caramba de eu Nossa, fazer. imagina. Não, dizem que dói muito mais fazer tirar do que fazer, Cara, né? eu tinha... Que é uma queimadura. E eu tinha a parada psicológica. De tipo, tá tirando um trampo que eu queria e eu tinha decepcionado minha mãe. E ao mesmo tempo eu tinha aquela parada de tipo, mano, eu mando no meu corpo, mas eu não tô tirando a parada, tá ligado? Então, psicologicamente pra mim também era dolorido, porque eu falava, mano, não mando em nada, cara. E os meus pais e minha mãe, então tinha essa parada, mas acabei tirando.
Aí eles me Caramba. aceitaram de novo. Só que aí depois teve todo... pra casa, ó, pode entrar agora. E teve todo esse preparo depois pra vir as próximas. E aí, tipo, eu falei, olha, vocês sabem que vai acontecer, eu tirei por respeito a vocês, mas vai acontecer de novo. Porque eu vou fazer, cara, pra mim é super normal. Eu vejo o Greg tatuado e pra mim é normal. Trabalha, Então né, eu meu? vou querer isso também. Mas aí eles já entenderam. Minha mãe ainda fica, tipo, cara, não tira muito o seu rosto, essas... Sim, E é eu uma coisa que minha mãe respeito, fala cara. também. Tipo, É. faz no rosto, mas faz nos cantinhos assim. Isso, tal, não tira pra- muito essa... Isso, pra continuar a tua personalidade É, ainda, que de pode fato ser. muda muito, né, meu? É, com certeza. A gente sabe Na que personalidade, tem... acho que eu falei muito uma palavra bem forte, né? A personalidade é que tá dentro. Mas tira a visão de Não, si não, mesmo, né? é perfeito, eu entendi. Essa Aham. parada, essa física, assim, que tem Isso. de olhar, ainda ter uma parte limpa, vamos dizer Isso. assim. Mas eu já fui preparando eles, e aí tanto depois eu fiz tatuagem no rosto, tenho um pouco pequenas, mas tenho, Sim. mas já foi mais aceita. Então eu aprendi também nessa situação de que tudo tem seu tempo, o jeito de você fazer e falar as coisas muda muito, pode ser algo Aham. super agressivo. Com certeza. Mas se cara. você tem um jeito de falar, Exatamente. e uma explicação de tipo, olha, eu tô fazendo isso por causa disso, acaba sendo muito mais aceitável, assim, sabe? Uhum. Então eu levo isso comigo também de tipo, errei, aprendi e agora não só pra minha mãe, pro meu pai, mas pra todas as pessoas assim que eu tenho essa proximidade, eu costumo ter um jeito de falar as coisas assim pra não sempre me explicando Sim. sem dar satisfação, mas me ajudou E muito. também pra não machucar a pessoa, né? Eu tenho Ser essa. sincero. Cara. Tem eu não posso me machucar, eu ainda quero fazer as coisas que eu Sim. tenho essa vontade, mas o mundo não é eu, assim, eu o tempo todo. Existem pessoas ao meu redor que eu posso magoar, que talvez eu não queira. É colocar naquela balança o quanto aquela tatu vai me fazer bem e quanto aquela tatu vai me fazer mal no sentido de eu brigar com a minha mãe. Uhum. Entende? Então hoje eu ainda tenho meus momentos de loucura, de tipo, mas hoje é muito mais equilibrado isso, muito Uhum. mais equilibrado. Meu, você fala que você era bem agitado, assim, na adolescência e tal, você gostava de fazer bastante rolê, assim. Só que uma vez você falou pra mim que você nunca bebeu. Na verdade eu nunca bebi, nunca fumei. E como dentro do rolê todo assim, meu? Cara, eu sempre, eu tive, minha família é meio que tem uma parte alcoólatra, Ah, pesada, uma parte meio que tipo assim, meus tios sofreram mesmo com isso e eu cresci vendo isso. sim. E mais uma vez cai aquela parada de eu ter a responsabilidade de não tocar foda-se, assim, sabe? De tipo, olha, eu não quero, porque se eu entrar nas Sei, drogas. O mesmo exemplo, né? Se eu entrar nas drogas, por que eu vou ser o especial e não vou ser um alcoólatra? Se na minha família tem isso. Então na minha cabeça eu tinha como eu vou ser isso. Então eu tinha no começo um medo de ser um drogado, tá? Essa palavra é pesada, mas de ter esse... Porque, no entanto, você tá tomando uma droga aí agora. Exato. É ser um drogado no sentido de álcool e essas coisas. Me sentir em algo que vai te prejudicar de fato. Drogas que Exato. prejudicam de fato. Algo que me tira a noção de realidade, Da no sentido realidade. de controle. Algo que tira Aham. meu controle, exato, essa palavra. Sim. Então eu tinha muito medo disso, Greg. E com 17 para 18 anos eu já tô trabalhando. Eu já tenho essa responsabilidade, eu já me coloquei no sentido de tipo isso. Então eu não queria me ver como alguém drogado e sendo que eu tinha que fazer essa coisa Sim. acontecer. Então, já ter essa visão meio de hardcore, tatuado Isso, e tal, cara. já tem uma visão estranha. Ainda Perfeito. mais fazendo essas Isso, coisas já perfeito. não dá certo. Cara, eu acho que Não eu soma, nunca tinha né? visto desse jeito, mas eu acho que você tem razão. Então, eu já tinha um visual, já tava indo pra uma linha muito pesada pros meus pais e pra Sim. sociedade. Então, acho que eu não queria dar razão pra eles falarem, olha, esse cara é isso. Então, Sim. eu parti pra outra linha e no começo é bem complicado, porque você vê seus amigos bebendo, você vê todo mundo. Só que o que acontece? Por eu ser muito agitado e por eu ser muito, sei lá a palavra, dado, vamos dizer assim, lembra que eu falei que eu ficava olhando os caras assim, até esses caras me cumprimentarem? Eu era assim o tempo todo. Então, quando eu chegava no rolê e os caras precisavam beber pra se abrir, eu já era alguém que já tava chegando, já tava Já mexendo tava com todo perto. mundo, e todo mundo achava que eu já tava bêbado. Como assim? Mas já tá bêbado, já chega no rolê bêbado. E eu descobri isso, eu falei, cara, eu não preciso beber pra ser esse verdade. cara que esses são. E aí, acabou meio que os caras falando, então peraí, se o Felipe não precisa beber, se o Felipe já
tá causando, assim, tipo, animado desse jeito, vamos usar o Felipe pra dirigir. Vamos usar o Felipe pra levar a gente pra casa. Legal, e aí boa. eles começam a me usar, tipo, vamos ser amigo do Felipe porque alguém vai ser sempre o motorista da rodada, vamos dizer assim. Isso me ajuda muito, cara, porque eu consigo, tipo, ter essa noção de, olha, cara, eu não preciso realmente disso. Nessa mesma fase, eu sempre gostei um pouco de som político, som meio que... Não é muito anarquista, mas um hardcore, assim, né? pesado, assim, que vem da minha veia protestante. E eu descubro uma parada no meio do hardcore que chama Stray Edge. Que é não beber, não fumar, não comer carne. Isso é um puta protesto. Super se comunicou com isso. Cara, e eu falo, nossa, eu sou isso sem ser isso. Legal. Existem pessoas que também vivem desse jeito e eu vou assumir essa responsabilidade. Eu nunca falei assim, no começo eu falava, eu sou Stray Edge, essa parada assim, que é pra denominar que eu não usava, mas depois de um tempo eu fui meio que perdendo isso. Sim, então tem gente que faz símbolos, né? Isso. Né? Então, e aí eu comecei a achar esse mundo, tipo, olha, eu consigo ser protestante, eu consigo estar no meio punk, no meio hardcore e não usar drogas. Eu consigo ir pro hangar na época, que era tipo um pico foda, e beber Mup, que era uma bebida de soja, assim, e ninguém vai me tirar, tá ligado? Porque você tá num rolê onde os caras estão super drogadão, punk lá, se batendo, e eu chegava no bar e falava... Me dá um Mup de maçã, assim. E aí eu olhava pro lado e tinha alguém com Mup de maçã. Então, que era um rolê Stray Edge mesmo, né? Tinha de tudo, mas tinha aquela parada tipo, olha, existe Stray Edge aqui, esses caras bebem Mup e eu já não me senti tão forçado a beber. Hora demais, então esse caminho todo vai tipo meio que se unindo, assim, eu vou fazendo toda essa pegada em eu ser agitado, eu querer conhecer gente, eu querer estar nas baladas e nos shows e ao mesmo tempo saber que eu posso concentrar essa minha energia em outras coisas. Então me ajuda muito a trilhar esse caminho, tanto no mundo do piercing como fora dele, de tipo, olha, é difícil você ficar sem beber, você tem que gastar muita energia, sabe? Porque se você chega num rolê e vê todo mundo bebendo e você não bebe, você tem que responder 30 vezes que você não bebe. Você vê todo mundo fora da realidade ali e você tá são e às vezes aquela pessoa arruma uma treta e você que vai ter que assumir a bronca. Então eu gastava muita energia nessa parada de ser o que eu assumi. E se eu tô falando de alguém com muita energia e alguém que tem que gastar energia numa parada, pum, bateu. Depois de um tempo, não. Hoje em dia eu continuo não bebendo, continuo não fumando, continuo não comendo carne, continuo saindo com pessoas que fazem tudo isso e são meus amigos e não acho que eu sou melhor ou pior ou que eles estão certos, simplesmente o meu caminho levou pra isso. Sim. Entende? Então eu continuo sem beber. Agora minha droga é o café. Que você chegou aqui e falou, eu fiz um cafezinho que eu sei. Lógico. E me ajuda muito. Sim, meu. E como que foi parar de comer carne também? Foi a mesma parada das drogas, assim, sabe? Não teve a parte emocional, porque ninguém passou mal da minha família comendo carne. Então. Mas entra nessa pegada que eu falei de querer correr esse caminho Stray Edge, assim, de tipo, eu tinha, lá no começo Stray a gente Edge também falou... faz parte da cultura não comer carne Não também, comer né? carne, Legal. exatamente, eles pela matança. Sim, então sim. eu descubro que existe essa matança animal, e aí a gente... Lá atrás Mas eu disso falei... você comia Eu ainda? comia carne demais, cara. Ah, demais, assim. Eu chegava nos lugares e comia pra cacete. Assim, o prato era só carne. Eu era um brasileiro. Arroz, feijão e bife. Não tem jeito. Mas aí eu recebo a informação de que existem pessoas que vivem sem carne. Eu começo a trabalhar com uma pessoa que não come carne. Boa. E ela Ter no teu demonstra... ambiente ali ajuda muito. Ela faz uma proposta pra mim, tipo assim... Olha, durante uma semana eu trago almoço pra você todos os dias sem carne. Olha. E aí eu quero ver você falar depois que não existe vida sem carne. E ao mesmo tempo bate aquele de eu trabalhar com os bichinhos lá no começo com a minha mãe e falar, puta, é aquele bichinho que eu tô comendo. Verdade. Então a cabeça vai assimilando informação e essa pessoa, a Bia, fala pra mim, existe um mundo em que você não vai ter desculpa pra não comer carne. Eu tô te provando que isso é capaz. E aí eu falo, quero assumir essa parada. Comida deliciosa. É capaz de viver. Sim. E aí, como tudo, assim, que eu assumo, no começo é muito difícil pra mim. No começo eu coloco o peso das coisas em mim. De tipo, olha, você tem que ser. Porque senão eu não consigo ser um meio termo ali. Eu tenho que ser vegetariano. Eu tenho que não consumir drogas. E isso acaba sendo pesado. Depois de um tempo, acho que
eu sou meio lento pra entender as coisas. Depois eu começo a assimilar que existe uma leveza nisso e aí acaba sendo mais fácil. Mas tudo quando eu começo, pra mim, Greg, eu sou lento, sou lerdo Sim. mesmo, de tipo, olha, ou eu sou extremista de fazer isso pra depois entender, ou eu nem começo, assim. E aí hoje eu já vamos fazer 16 anos que eu não como Que carne. legal. Você tem mania ou já passou por essa fase de pregar isso? Já, Não coma carne. cara, eu era chato, cara. É isso que eu tô falando, acho que no começo... E tem uns caras que são chatos Não, mesmo, eu né? era chato pra cacete. A minha esperança é que todo mundo que seja chato um dia pare de ser chato e deixar os outros comer carne. Eu sei que tem toda a ideologia de você achar certo ou errado, mas cada um tem o seu direito. Aham, Mas no acho que começo eu precisava ser o vegetariano. Aham. Então às vezes eu falava pra você, você não pode comer carne porque você tá matando, mas eu acho que isso era uma cobrança interna. Entende? Eu Aham. acho que eu tava falando pra você, mas na verdade eu tava me cobrando, ó. Isso é Tá errado. lembrando pra você mesmo, né? É, você acha que isso é errado, então cobra o cara, mas na verdade é uma cobrança interna. Mas já fui chato. Puta, aí apaga essa fase aí. Todo mundo que eu fui chato dá um desconto. Hoje pode comer carne aqui do meu lado e eu vou falar. Ah, tá- Esse tá bagulho certo. é bom, eu vou falar. Esse É, bagulho tem um mó gosto gostoso, bom. eu- Eu só não vou comer porque eu assumi que eu não ia matar. Mas esse cupinzinho aí. Eu tava vendo umas piadas do cara falando assim, meu, se imagina assim, se as carnes tivesse nome de mulher, picanha. Mano, beijaria muito a picanha. Faz sentido, faz total sentido. Assim, homem, mulher, você ia ter um nome ali de carne, ia ser... faz sentido. E meu, tipo, a tua primeira experiência foi fora do Brasil, né? Foi Argentina e tal. Já foi pra trabalhar até, né? Sim, sim. E depois disso, como que foi experiências fora do país? É, depois eu começo a descobrir aí que eu vejo que, por exemplo, existe um mundo lá fora, existe gringo fazendo. O Lucas, eu nunca sei falar o nome dele, Spira, vem Sim. pra cá. E ele é francês. Uhum. Francês. E eu falo, cara, na França tem gente que faz a mesma coisa que eu. Cara, eu acho que eu quero ganhar o mundo, assim. Dá uma volta lá, Eu né? acho que eu quero ganhar o mundo. E aí eu começo pelo pertinho, que é tipo assim, Chile, essas coisas assim que eu vou. Aí, tipo, você Eu vai uno pra as duas passear coisas. ou você já conhece alguém, Não, dá um toque? Eu tal? uno as duas coisas. Aí eu pego meio que um gancho em que quando eu vou viajar, eu junto uma grana. E vou viajar pra conhecer alguma coisa incrível, mas eu procuro os estúdios que tem naquele lugar. Boa. Então, antes ali, puta, hoje em dia é muito mais fácil, mas hoje em dia eu faço o seguinte, eu vou viajar pra uma cidade, eu entro no Você já conhece um Google. monte de Não, gente. eu coloco no Google, cara. Aham. Eu coloco estúdio de tatu e na cidade não sei onde, Pumbate. Pode crer. E aí eu já começo a adicionar no Instagram e eu falo, cara, vou estar na sua cidade aí, que você me ajuda no sentido de pode dormir um dia na minha casa, vem no meu estúdio, Aham. mano, tem ou então tem um passeio que é legal, mas eu falo, olha, eu vou no seu estúdio. E eu começo a fazer isso realmente. Eu começo a ir pros rolês e dentro desse rolê eu começo a visitar os estúdios pra conhecer quem trabalha lá e pra falar, olha, eu sou o Felipe. Legal, meu. E aí eu começo a unir as duas coisas. E nisso, puta, como viajante eu conheço gente porque quando você tá viajando você tá frágil. Você não tem uma casa, a casa tá aqui. E os piercers me ajudam muito, os donos de estúdio, que eles falam, onde você tá? Demais, E eu né? falava, eu não tô, eu vim. Então dorme um dia aqui no meu estúdio, ou dorme um dia na minha casa, e eu percebo que dá pra unir as duas coisas. Sim. E nisso eu começo a fazer isso direto. E aí começa de tipo, o Greg conhece um cara que trampou, sei lá, no Chile. Esse cara do Chile conhece alguém que trabalha na Colômbia, entende? E Então assim foi o indo. cara fala, se você for pra Colômbia um dia, ou pega um busão aqui e vai até o país vizinho, que lá tem um cara que vai te receber. Eu vou ligar pra ele. E nisso eu vou fazendo isso, cara. Que Então demais. eu uso o piercing, eu uso a viagem, algum dos dois eu tô usando, pra ser livre, assim. Sim. Então me ajuda bastante. E aqui da América do Sul, quais você não foi? Ah, cara, que eu não fui. Eu acho que a Venezuela eu não fui, assim. Aham. E, puta, acho que
Não lembro. Essas Costas Rica. Costa Rica acho que já é Guiana. América Central. Acho que Guiana. essas coisas assim. Acho que já é Guiana, América Central. ninguém não lembra da sei. Guiana, né? A gente já tava essas no mapa coisas- e olha, tem esse É país sempre, aqui. sempre Porto Rico, acho que já é Mas mais aí já ali é no América centro, Central, pô. acho que ali no centro, eu acho que já é uma coisa que eu já não Mas você tenho já acesso foi ali, ainda. Colômbia, Peru, Essa sim, Bolívia. já. Às vezes pra viagem, tipo de visitar mesmo, às vezes um estúdio, mas eu já tive ali. Legal. Teve muitos lugares que eu não conheci. Equador eu não conheci, o Uhum. Equador aqui, tô puxando. Alguns eu não conheci como eu queria, mas não dá, né, cara? Não, conhecer como que é, a gente nunca vai. Não dá, a gente às mora, vezes não e tem mesmo até se a gente vai grana. morar no lugar, a gente não consegue Falta. conhecer o local também. Falta São Paulo, tem coisa, lugar pra caramba, Sim. e a gente não conhece, então às vezes faltou eu visitar um amigo ali, mas eu posso falar que pelo menos eu passei um pedacinho, eu conheci um pedacinho assim, eu posso dizer que eu já tive ali, pelo menos Aham. passeando um pouquinho e conhecendo gente. Mundo do piercing e não o mundo do piercing também que ajuda, cara, ajuda Uhum. pra caramba. Eu sempre falo que quando você conhece uma pessoa, ela conhece mais três, que conhece mais três, que conhece mais três, então às vezes vira só um conhecido ali, mas a experiência que eu tive é que quando eu tô com uma mochila nas costas, esse conhecido quer ajudar. Sim. Ele fala, esse cara é frágil, esse cara não vai me fazer mal, porque eu tô na minha casa, eu tô no meu lugar seguro e ele tem só uma mochila. Sim. Isso acaba me ajudando e aí me leva para outro país e esse outro país eu procuro um outro estúdio. Eu falo, e aí? Quando eu chego no lugar, eu falo, tem estúdio de tatu aqui? E às vezes já passei por tatuador, cara. Puta, isso é sacanagem, mas é verdade. Você chega no estúdio e só tem tatuagem, não tem piercing, você fala, não, eu sou tatuador. Só pra puxar o assunto mesmo, né? Ai, cara, me ajuda aí um pouquinho. Então, aconteceu isso também. Mas acho que essa parada de viajar para os lugares, assim, é um pouco de querer conhecer gente e ao mesmo tempo conhecer o país, mas eu sempre usufruo um pouco das pessoas solícitas a me ajudar, assim. Uhum. Você já foi na Indonésia, né? Eu cheguei Ali é lá. Ásia? Ásia. É. E como foi essa experiência, Numa cara? dessas aspirações, assim, também, de tipo, vou viajar e vou ver o mundo do outro lado E ali lá. é o outro mundo, irmão. Eu Como foi conheço- esse baque de chegar lá? Porque é outra realidade. tudo diferente. É. Eu fiz uma loucura na época. Tava com uma pessoa e a pessoa foi pra Índia e tava lá e meio que a gente se separou e ao mesmo tempo ela falou, vem pra cá e a gente dá um rolê por aqui. E aí eu falei, puta, cara, não sei. E E ao agora? mesmo tempo junta tudo aquela parada e eu vendi meu carro e trabalhava dia e noite, assim, foi uma época que eu lembro que eu não gastava com café, que é a minha droga preferida, assim. E eu não gastava porque eu tinha que juntar dinheiro pra ir pra lá, então eu fui muito com dinheiro Apertado. pouca coisa assim mesmo. Mas eu caio na Índia e da Índia eu fiquei 2 meses. Eu não tinha Caramba! noção assim do que eu ia fazer. Você falava inglês? Mochila nas costas, eu sei me comunicar. Falar inglês eu acho que eu não sei ainda. Mas eu sabia me comunicar, Porque assim, lá em inglês. é indiano, né? Então, no É, máximo, eles falam mais ou bastante menos inglês. ali, Não, eles né? falam bastante inglês, É. mas é um inglês bem difícil. Mas eu conseguia me comunicar Ah, e, boa. cara, mímica e às vezes uma foto ali, você Aham. mostrava onde você queria ir. Mas eu não tinha muita noção do que ia acontecer nesse Aham. roteiro. E acabou que essa mochilinha acabou visitando a Indonésia, sempre nos lugares pobres. Isso é muito legal, assim, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu não tinha realmente dinheiro, eu não podia ir pra, sei lá, Tailândia, mas no lugar rico, mas eu podia ir pra Tailândia num lugar pobre. Sim. E eu falava, Boa, não demorou. importa, cara, não importa, eu quero saber Acho o que que até mais é. cultura, assim, né? Não sei, mas eu não Dentro tinha da- dinheiro. É mais cultura na parte pobre, tudo que eu digo, né? Sim, sim, então eu estou falando, eu não sei muito bem, assim, mas o Ah, que eu você não sabia chegou aí, né? não tinha parte rica, eu Aham. até hoje não sei como é, mas se eu tinha a oportunidade de ir pra parte pobre, assim, Sim. eu ia, cara, Aham, eu queria entendi. conhecer. E nisso também, assim, eu vou pra países do mesmo jeito. E muito mais difícil, eu vou visitar um estúdio na Índia, por exemplo, em que eu não tinha noção de como funcionava, e eu olhei assim, e tem toda aquela diferença de... Eles levam piercing de uma outra forma, principalmente na parte pobre, pouquíssima estrutura. E isso me ensina de alguma maneira. E aí nisso cai também de tipo, olha, você conhece alguém que faz piercing sei lá, Uhum. na cidade, no país vizinho?
essas coisas. Ah, conheço. Então, Passa o endereço. então, aí eu chegava lá e, tem um estúdio aqui, puta, é o mesmo estúdio. Aí eu chegava lá falando que eu era amigo do indiano. Mentira, passei um dia com o indiano, passei 2 dias no estúdio do cara e chegava lá falando, não, ele é muito meu amigo, tanto que ele indicou pra eu vir aqui te conhecer e, cara, eu vim conhecer esse país aqui, mas eu precisava conhecer você, mandava essa, assim, sabe, meio que não... E o cara falava, não, que legal! E nisso eu ia fazendo, e aí sempre no meio da conversa ali, naquele cafezinho, naquela coisa, e no país vizinho, você tem algum conhecido? E a Ásia é pequena ali, né, cara? Os caras pegam um ônibus, ou é tipo mudar de um estado aqui, lá. Sim, meu. Então eles se conhecem. E você então... ia de ônibus? Fui de tudo, cara. De tudo que eu podia. De barco, de carro, de caminhão, de avião, Os caras chamavam de avião, mas não dava pra chamar de avião. Era tipo uma Kombi de asa, assim. Era genial. Tipo que você entra e fala, puta, se eu chegar no país vizinho já tá bom. Tá assim. bom. E sabe, tipo, a porta é tipo o cara batendo ela assim, não fechou, eu vou segurando, assim. Nossa tipo, Senhora. genial, assim. E fui, mas aí conhecia outro cara que conhecia outro cara, e aí juntava história. E 2 meses depois, assim, eu sabia que eu tinha que estar na Índia de novo. Então eu tinha todo esse rolê pra fazer, não importa onde, mas eu tinha que estar na Índia de novo pra vir embora. E acho que começa a bater, eu quero ir embora, e a hora que eu entrei no avião, eu falo, na real, é que eu já quero voltar, assim. Quando você vive essas paradas todas, assim, você fala, puta... Que incrível. Que incrível, assim. Não tenho mais condições de voltar, não falo condições financeiras, porque talvez se eu juntar a grana, ter isso como foco eu consiga. Com certeza. Mas eu já tô em outra época, já não vai ser mais a mesma coisa, nunca a viagem é a mesma coisa, sempre tem algo específico ali. Não sei, é aberto. Você chegou futuro a fazer aberto. um piercing lá? Furar alguém? Não, assim? não. Eu cheguei a ver, eu cheguei a ficar no estúdio pra fazer mas eu não me arrisquei a colocar. Porque não tinha material também, né? Por tudo, cara. Eu acho que eu não tava preparado pra entender o quanto aquilo era importante pros caras. Certo. Eu acho que eu não tinha... Eu ia me intrometer numa parada em que eu não tava preparado. Eu precisava entender. Com certeza. E eu queria muito ver. Eu acho que eu vi uma tatu, eu vi piercing, eu ganhei coisas que os caras trabalhavam que eu guardo pra mim. Foda. Mas colocar piercing, eu acho que eu acho que na época eu não estaria preparado pra isso, pra entender realmente a importância da parada, assim. Isso fez você ter alguma outra visão diante a perfuração, assim? Muito. Tipo o quê? Tipo a importância mesmo de... Aqui a gente fala muito, não é só um furinho, ou piercing é luxo, essas paradas assim, e eu vim com essa visão de que não, cara. Não. Aqui pode ter pessoas que... Não, pode ter pessoas que levam piercing como luxo, sim, mas aí você tá falando de joia luxuosa, você tá falando de coisas realmente caras, mas lá eles encaram muito como algo especial pra eles. Sim. E talvez aqui, mesmo não sabendo que isso aconteça, eu acredito que tem gente sim que faz piercing por N motivos que não é luxo. Não é luxo. A gente tá no meio de uma pandemia, no meio de uma crise financeira, e você tá fazendo piercing, e eu tô fazendo piercing. É quase inexplicável isso, porque a gente não lida com pessoas de luxo, eu pelo menos não lido. Tenho o meu público de luxo, mas também tenho o meu público que não é. Sim. E toda vez que essa pessoa entra no meu estúdio, eu penso nisso. Penso em a importância que essa pessoa tá dando muito além do luxo. Boa. Entende? Então mudou sim, Greg. Mudou a visão geral da vida, ir pra Ásia, ir pra Índia. Sim. E isso é uma das coisas que mudou também, porque hoje eu olho para aquelas pessoas que querem fazer ou não tem uma condição de uma maneira diferente para ser lá, para estar num grupo de pessoas, para estar num nível, sei lá, no ritual de passar de mulher para menina, tem toda essa parada de mostrar que é casada, tem tudo isso lá. Então existe, e talvez aqui tenha, não dessa maneira, mas talvez um piercing, uma tatu também te inclua em algum grupinho que não é luxo. Às vezes você quer fazer parte ali daquilo ali e você acha no piercing uma saída. Então eu comecei a ver que não existe ver que é isso só também. Um mundo, né? Que são várias alternativas de mundos. Isso. Não que, separando bem, que piercing acaba não sendo algo para viver,
para sobreviver, mas talvez para viver do jeito que você quer, talvez seja uma alternativa assim. Existem pessoas que fazem por N motivos, igual você falou, por isso, para aquilo, mas hoje eu incluo na minha cartela de cliente de importância do piercing essa parada também. Legal, meu. Mudou bastante. Aham. E então, nessa viagem que você teve, não foi muito assim pra trampo, né? Foi mais um passeio e ganhar experiência, né? Isso. Acaba virando trampo a partir do momento em que... Começa a aplicar nisso, né? Começa a Isso, aplicar no trampo, no dia a né? dia também, sabe? Você tem uma visão e acaba, mas não foi pra trampo. Aham. Mas, por exemplo, você pega lugares onde acontecia rituais em que eu acabo puxando a viagem pra isso. Uhum. Então, meio que tá no sangue isso. Então, se você pega, por exemplo, vou visitar a Índia, acho que qualquer pessoa que vai visitar a Índia, ninguém falou, fui visitar um estúdio de tatu. Mas como eu tenho isso no sangue, eu queria. Você procurou Então, isso. não fui pra isso, eu fui pra outro motivo, mas o sangue era de tipo, eu quero puxar pra um estúdio aqui, eu quero ver, por exemplo, uma peça de inserção de bochecha, sabe, daquele ritual da Tailândia. Então, eu queria saber o que era aquilo, se era pesado, e aí eu vou pra um país tipo super micro, assim, chama Mianmar, eu acho. Acho que foi Mianmar, que ninguém conhece, assim. E lá eu conheço uma tribo onde elas se perfuram, onde elas fazem os brincos elas mesmas. E eu compro isso. Então, dentro do mundo da viagem ali, sempre puxo, porque talvez ninguém se importasse com os brincos que elas faziam na mão. Sim. Mas como eu falava, nossa, eu olhava e falava, cara, é aquilo que é mais ou menos os nossos pesos de orelha. Será que não vem disso? Será que aquilo ali não é realmente o que eu vivo, mas de uma forma primitiva, vamos dizer assim? Sim. E aí acaba puxando, né? Então eu compro uns brincos dessas pessoas e trago pra mim como uma recordação, tipo, de viagem, assim, onde às vezes essa grana eu podia visitar um outro pico, mas eu gastei minha grana nisso e eu fiquei satisfeito. Então, Sim. te respondendo direto, não foi pra piercing, mas acabou sendo piercing de uma maneira ou outra, acabou sendo piercing. Sim. Daí então traz tudo assim. Qual país que você foi? Pra estudar, você fala? Cara, eu acho que... Pra congresso, né? Então, pro congresso, assim, que eu vou direcionado pra isso, depois aproveito, eu tenho a Espanha, Aham. que é o México. A Espanha foi primeiro que o México. A Espanha veio antes do México. Como que foi isso pra você, meu? Foi, Acredito que foi um divisor, né? claro, eu tava trabalhando na Milênio, mais uma vez o André tá aí. Você já tava na Milênio. Eu tava então na você já Milênio tinha aqui. Uma visão, né? Isso, eu tinha um suporte enorme, que era trabalhar na Milênio, e nisso o André fala pra mim, olha, vai acontecer a PPE, que todo ano acontece, e você tem a oportunidade de ir comigo, assim, assim, assado, você pode... eu te facilito algumas coisas. Demais, cara. E mais uma vez eu falo, eu vou. certeza. Não sei como eu vou fazer pra isso, mas ele me avisou bem antes, tipo um ano antes, e aí mais uma vez eu começo ali, juntar minha graninha, não tomar café, é um exemplo, mas não comprar coisas. Sim. E aí eu vou com ele pra lá, pra app em específico, e ali ele me apresenta um monte de gente. Então eu fui pro congresso, a gente ficou, acho que são 4 dias, só que eu chego antes com ele. E nesse chegar antes, ele tem os contatos, que é dentro da organização da parada toda. Então, já E tem aí ele outra falava visão. pra mim, putz, eu vou jantar com os caras. E eu falava, eu tô com fome. Ele falava, ô idiota, você vai comigo. Meti louco. Nossa, eu tô morrendo de fome, queria muito comer isso que vocês vão comer. E aí ia no restaurante com os caras, assim, que tava tudo na organização, assim, tava perto dos caras e ficava olhando, né? Mas a minha cara tava lá mais uma vez. E aí esses caras falavam, pega aí papel pra mim. Eu falava, pega. Opa, e aí falava, sou eu que tô pegando o papel, hein? Felipe, então, Felipe. E aí coloco nos caras e é a minha forma ali também. Então quem me leva pra lá pra isso é o André. Sim. Pra ajudar ele em algumas paradas, mas é claro que é muito mais pra abrir essa porta pra mim do que pra ajudar. Tem as duas coisas, mas ele podia pedir pra qualquer pessoa ajudar ele, me leva. E aí lá eu conheço muitas pessoas que realmente aí mudam mais uma vez o meu caminho dessa parada de o André
vai fazer alguma coisa e me deixa vendendo piercing ali, Sim. ou explicando. Tava com a o banquinha que da é, Milene lá, né? com a banquinha. Ah, legal. Aí que já tem um contato. Todo Claro, mundo, todo mundo cara, vai aí, passar lá. exato, todo mundo que perguntava ali, eu fazia aquela mescla em vender E e fazia perguntar açúcar. quem era, onde morava, entende? E nisso eu cruzo com uma pessoa, assim, não foi na barraquinha ali da Millennium, mas foi nas festas, assim. Você vai entender por que nas festas, que é o Banana. Ah, sim. Cara, e aí nessa que eu cruzei com o Banana, algo bateu ali, ele Da tava hora. bêbado. É, e aí eu ia ele falar, falava, foi no bar, né? Claro, ele, Que conheceu ele, ele com me certeza. pega pelo braço e fala: a festa vai continuar numa outra casinha, que tinha as casinhas onde a gente ficava. Aham. E ele me chama pra ir, e ele acha que eu tô bêbado, mas eu não tô, eu tô fingindo, porque eu tô ali me Como comunicando sempre. com todo mundo. E aí, nisso, eu vou com ele, conheço quem é realmente a pessoa, e aí ele faz mais ou menos a mesma coisa que eu quando ele viaja, mas ele tem um conhecimento de pessoas muito maior. Sim. Mas ele fala pra mim, quando você volta do congresso, onde você vai ficar? E eu falo pra ele, eu não vou ficar, porque o André volta Aham. e eu não tenho lugar. Eu não tinha hotel, eu não tinha nada pra E você voltar. tinha mais uns dias pra estar lá ainda? Eu tinha mais um mês. Caramba, que legal. Eu sabia que eu comprei, a passagem mais barata era indo pra Espanha e voltando pela França. Um mês depois. Caramba. Então, um mês depois eu Da tinha hora. que estar na França. Eu não sabia como eu ia fazer, nem se fosse caminhando da Espanha, mas um mês depois eu tinha que estar lá. E o Banana fala, olha, eu tenho mais 20 dias de viagem pela Europa. Olha aí, meu. E aí eu falo, cara, eu vou na sua Vamos bota, eu contigo. não tenho a mínima noção do que você vai fazer. Se eu puder ir contigo, eu fico do seu lado, quietinho, não vou atrapalhar nada. Uhum. Levo, sei lá, sua bolsa, não importa, eu só Uhum. quero lembrar essa bagulho de A estar companhia, junto. pelo Exato. menos, né? E ele é incrível, cara. Aí ele já Imagina, começa cara. já fazendo nossa reserva pro hotel de volta. Não, você vai ficar comigo, entende? Ele já começa a programar tudo isso. E aí eu faço 20 dias de viagem com ele pela Europa. Que Só demais, nisso, cara. Ele cara. conhece alguém dali, que alguém conhece alguém. Vocês foram de estúdio também, assim? Então, aí eu conheço. Aí é estúdio total. Aí é estúdio total. Sim, cara. O André me apresenta pessoas. Que tá ali, o Banana conhece porque tá comigo. Aí esse cara apresenta outras pessoas. E aí eu chego no Sergi, lá em Barcelona. E é um cara que fala a mesma coisa. Ele fala, nossa, cara, eu quero ir pra outro lugar com vocês, por exemplo. Sim. E aí ele fala, eu conheço o jeito de ir, porque o cara mora na Europa. É. Aí a gente pega um busão, eu não lembro se foi busão, mas eu durmo na casa dele. O cara não sabe quem eu sou, mas sabe quem é o Banana e eu fico. Aí eu Você conheço é o piercer, Sérgio, né? não importa. Aham. E aí a gente vai pra outro lugar, a gente vai pra Veneza, na Itália. Eu não tinha a mínima noção de que eu ia conhecer a Veneza. E eu Caramba. olhava pros caras e falava, mano, os caras são tipo piercer foda e eu tô aqui com os caras, É. sabe? Essas coisas assim. E aí, depois disso, o Banana fala, olha, eu conheço, todo mundo conhece, a Maria Tachi de Roma. Ah. E lá tem um cara que eu já entrei em contato que é o Ruben. Vamos pra lá? E eu falo... Trigueiro. Rubem Trigueiro. E eu falo, vamos. Lógico. Cara, eu ficava pensando, puta, eu não tenho um Ai, meu puto no bolso, eu tô gastando toda essa merda. Foda-se, depois esse cara vai embora e eu tenho mais um tempo aí pra comer nada, assim, tá ligado? Mas eu ia, não importa. Ia com ele e aí o Sérgio volta e eu vou com o Banana até o Ruben. Quando eu chego pra conhecer a Maria Tachi, não o Ruben... Você conheceu ela mesmo? Não, a Maria Tachi a loja, a o estúdio. né? Tá. A história inverte. Porque esse cara é incrível. Ele mostra toda a Maria Tachi, ele mostra tudo como ele trabalha, isso é a parte profissional. Mas ele fala, tá, agora vamos tomar um lanche? Da hora. Tipo, esquece essa parada de tipo, eu vou te Vamos ajudar ser aqui. pessoas normais agora. Mas existe ainda uma amizade fora disso aqui. Que foda. E aí ele me leva para um lugar onde vende comida vegetariana, porque eu sou vegetariano, ele é vegano. Ah. Tem o Dani, que também é vegano, extra Ed, e tem o Banana, e é tudo um diferente do outro, mas a gente senta numa mesa e começa a conversar. Entende? Então, a Maria Tachi, ela é importante para eu chegar, mas o Ruben acaba pegando essa responsabilidade de, olha, somos piercers, temos um... E aí nisso começa a ser uma parada de uma amizade mesmo, de... Legal, meu. Puta, esse cara veio aqui, eu sei já quem ele é,
E ele não ficou me enchendo o saco de tipo, quanto é isso aqui? Nossa, como você coloca piercing? Eu falei, não. Esse cara foi tão genial comigo que agora eu quero ser amigo dele. E ele acho que meio que encara desse jeito. Uhum. E até hoje a gente conversa. Que Claro demais. que eu ganho nisso, cara. Porque ele vai dar uma apresentação. E, por exemplo, quando ele vem pra cá pro Gap, ele quer que eu traduza a classe pra ele. E ele fala, vê se tá legal eu falando. E ele me dá a classe antes. Mas o primeiro contato, assim, realmente é com esse interesse. Depois muda pra um Aham. amigo. E ao mesmo tempo eu acabo ganhando com essa parada. Então tem Sim, um cara. pouco de tudo, assim, que acaba meio que acontecendo. E aí, hoje eu vejo ele muito mais como um amigo que me dá conselhos de piercing. Que demais, Entende? né, meu? E aí depois eu começo a perceber que essas pessoas meio que estão todas ligadas. Elas vêm pra Uhum. cá e ao mesmo tempo que eu fui pra lá, esse cara me deu casa ou me deu lugar pra eu ficar, me ajudou. Ele vai vir pra cá e eu vou ajudar ele. De fato. Então, o piercing acaba meio que unindo, assim, por mais que... Eu acho que quando você tira a parte disputa ali, de querer ser piercing, quando você entende que, tipo, não tem isso é Isso. muito fácil quando tem uma pessoa longe, sabe, Com Greg? certeza. O cara fala, ele não traz risco nenhum pra mim. Uhum. E aí você acaba vendo a pessoa antes do piercing. Acaba sendo mais fácil. Quando a gente perceber que aqui, as pessoas próximas, também dá pra fazer isso, cara, a gente é muito liberto. Nossa profissão é muito liberta. Então a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira... E aí a parada vai caminhar, assim, sabe? Tipo, olha, é eu chegar num estúdio pra querer ver o estúdio, mas querer conhecer o piercer e não julgar se aquele estúdio tem algo que eu não acho correto, alguma coisa. Claro, tem as linhas ali de pensamento, de aqueles protocolos de saúde, Sim. essas coisas, mas calma. Aquela pessoa que tá ali também escolheu ser piercing, talvez ela esteja na caminhada junto comigo, mas esteja começando, que é o que eu Uhum. falei lá, e eu não preciso julgar isso, cara. Com É o certeza. contrário, eu quero que esse cara venha até minha cidade ou vá até outra cidade, porque vai dar uma visão evolua pra ele junto, né, e cara? vai crescer, e amanhã esse cara vai receber outra pessoa, como eu Sim. passei por isso. Então eu luto do meu jeitinho, mas quando eu vou pra um outro lugar e fico no estúdio, eu tento mostrar muito pra pessoa em que não, eu não vim pra ver, pra julgar o seu estúdio, eu vim pra conhecer você como pessoa. Uhum. Se for uma pessoa legal, a gente cria amizade, senão a gente cria uma proximidade, senão a gente toma um café, É. entende? E pra mim tá ótimo. Depois que a gente tiver um tempinho, quando eu pegar essa proximidade, eu falo, olha, cara, eu tenho um material que eu comprei mais barato aqui, lembrei de você porque eu sei que você não usa. Puta, tem essa, entende? Então eu acho que essa parada de união, eu acho que é mais por esse caminho. Antes piercer, depois piercer. Legal, meu. Da hora. Você ficou lá mais 10 dias, então, sem o banana. Puta, aí é besteira. E Puta, como que não, foi essa isso? parte não. Essa parte depois é que, tipo assim, eu caio na Espanha. Ficou perdido. Sim, cara, eu caio na Espanha, aí o banana me leva pra Itália, e aí eu pego um trem que era pra eu ir pra Suíça, onde eu tenho um conhecido, e paro na Áustria, cara, porque eu não sabia me comunicar nada. Caramba. E aí esse cara fica maluco, aí eu faço besteira, Greg. Aí é a parte quando você me deixa sozinho com uma mochila, eu falo, quer saber, mano? Eu vou ver essa parada. E aí eu caio na divisa das, acho que Áustria, Suíça com Áustria, e tenho que voltar e gastar uma grana que eu não tinha. Aí passo um tempo na casa de um irmão meu que é da Suíça, que tá morando Conseguiu lá. passar lá? Consegui, Que fiquei. cidade da Suíça? Em Zurique, Ah, centro. Zurique. Centro mesmo, Aham. assim. E esse cara trabalha e me deixa sozinho num lugar onde todo mundo é, tipo, muito civilizado e eu não sei falar nada. Então eu pensei, eu devo ter feito muita merda com esses francês, caras. né? Cara, eles falam... Tem, acho que a língua deles ali, sabe? Que Tipo... não fala, e não também- existe a língua suíça. Cara, eu acho que é muito puxado pro alemão, assim. É, porque é uma parte encostada na Alemanha, outra parte encostada na França. Isso. E aí eu fico em Zurique ali no metade centro. fala um idioma, outra metade fala outro. E esses caras nem queriam falar comigo, a real. É Eu não mesmo, sei cara? se... Ah, cara, eu era um estranho ali no ninho, cara. Eu não tinha... Eu acho que eu tava, pensa, com uma mochilona, meio que sem tomar banho uns dias. Porque eu tava ali no busão e os caras Hipzão olhavam. mesmo. Os caras olhavam pra mim e falavam, não, esse cara não vai me trazer nada, sabe? E eu tava super feliz, assim. Não Tipo, sabia olhava os pra onde tinha patinhos lá, passado. que sei lá, cara, não sei, que os caras criam pato no lago, assim, ninguém Aham. mexe, eu saía correndo atrás, assim, coisas assim, tipo, Dani, estou felizão, assim. E o cara trabalhava todos os dias e eu só tinha
meio que a função de estar certo horário no estúdio junto com ele porque ele me levava pra casa, porque eu não sabia fazer isso. Aham. Os busões são todos ali numa língua. E nesse período eu fiz tudo que eu queria, assim, sabe? Comia de Foda. tudo ali, eu via um salgadinho, eu entrava no mercado e não precisava pagar, e eu ficava, como é que eu vou pagar esse bagulho agora? Às vezes eu não vou. Não precisa pagar? Cara, não é que não precisa pagar, não existe um caixa, por exemplo. Você registra a parada, você coloca um cartão, você paga. Brasileiro não. Cara, não é nem brasileiro, sou eu. Não. Existia brasileiro que pagava ali. É mesmo? Mas eu olhava e falava, não é maldade, eu não sei pagar essa parada aqui. Talvez eu vou deixar minha moeda aqui em cima e vou. Mas aí eu pensava, puta, eu gastei dinheiro pra caralho com banana lá. Esses caras não precisam da minha moeda, tá ligado? E às vezes saía assim, foi sem querer, e ninguém nunca falou nada. Caramba! E ficava morrendo de medo quando eu ia voltar, assim, pros lugares, porque eu falava, mano, alguém certeza que vai me levar pra cadeia essa parada. E eu não sei me explicar, meu amigo, enfim. E aí, pedi pro meu amigo me ajudar a ir até a França pra pegar o avião que eu tinha que voltar, assim. E aí ele me deu uma força, deu coisa errada também pra eu voltar, que eu acabei pegando um busão em horário diferente, não sei, Caramba, enfim, cara. meu. Quando eu tô sozinho, eu gosto dessas paradas de, tipo, olhar e falar, quer saber? Não, que dá merda, pelo menos não tá trazendo É, ninguém, então, né? exatamente. E não conto na hora. Aham. Sabe? Eu me viro, eu falo, depois quando eu estiver já em casa, eu vou contar que eu dormi na rua, assim, sabe? Aham. Tipo, mas aí já passou. E aí caí na França, conheci França também. Na França eu não tinha lugar pra ficar, não tinha piercer pra ficar. Caramba. Cara, mas foi genial, assim, porque eu conheci um monte de lugar, assim, genial. E às Foi na vezes- capital também, Paris? Foi na capital, sempre capital, Então porque era mais você fácil. foi lá, conheceu tudo. Fez o Sim, rolê então, turista. aí assim, eu não tenho lugar pra dormir, mas dane-se, eu não vou Eu dormir na durmo França. embaixo da Torre Eiffel, Mas eu ali tô na França. na graminha da Torre Eiffel. mais ou menos ali. assim, nossa, vai ser legal pra caramba ser um mendigo francês. Né? Tá ligado? É verdade, mano. Eu pensava nisso. E deu certo. Peguei o aviãozinho, voltei cheio de história. Carreguei esses caras comigo que até hoje, assim, no meio de uma pandemia, por exemplo, a gente fazia chamada ao vivo pra tipo, e aí, vocês estão bem? Como é que tá o seu país? Sim, Então verdade, isso eu trago. né, cara? Não tinha nada a ver com piercing, cara. Não tinha Uhum. nada a ver. E mesmo assim, esses caras estão presentes. Ainda. Tipo, acontece alguma coisa e eu lembro dos caras e mando, os caras lembram alguma coisa e me manda. Uhum. Nada a ver com piercing, assim. Então, Demais, né? isso abre porta pra caramba, assim, sabe? Eu uso os caras pra caramba. Daqui a pouco o Banana tá em algum Também lugar e eu usa falo, pra você. Banana, preciso ir com você. Aham. Mas ele sabe que é com carinho, assim. E isso aconteceu também em outros lugares, dele ir pra algum lugar, tipo México, e ele falar pra mim, ó, vem comigo. Legal. E eu falava, mano, como assim? Ele falava, não importa, cara. Ele tem essa parada de tipo. Às vezes eu falava, não conheço, não sei onde vou ficar. Ele falava, vai pra lá e eu chego em 2 dias depois Aham. e eu me viro contigo. E aí acaba acontecendo, assim, também legal. E depois do México? O México é incrível também, né? Acho É. que toda essa bagagem que vai acontecendo é incrível. O México já foi mais tranquilo, assim? Nada, mais tranquilo nada. O México tem festa pra caramba. É. O México tem história de Sim. cultural incrível. No México eu passei. Fui numa tribo do Sol, Dakota, eu acho, cara, tribo Dakota mexicana, Uhum. onde o Banana me leva pra participar. O Banana me leva pra participar de um ritual em agradecimento incrível. ao sol, no meio de uma tribo isolada, onde os caras não falavam a nossa língua, Uhum. onde os caras faziam realmente rituais lindos, caras, de perfuração. Sério? Perfuração com, pra você ter ideia, assim, o nível com, como chama? A garra de gavião, de águia, essas Caramba. coisas. Pensa fazer uma perfuração, pra você ter ideia, Você como, tava mano, aqui. incrível, e sangrava. E o cara Aham. ficava ali, puta, tem toda a história deles, mas Uhum. ficava 3 dias debaixo do sol sem poder dormir, com umas paradas passadas na pele, assim, e depois, no último dia, onde era o agradecimento final, ele estourava aquela pele, estourava por querer, assim, e aquela parada jogava sangue no solo, e o sol esquentava esse sangue e levava pro Deus Sol. Que foda, Então era o sangue cara. do cara, que era um agradecimento pro sol, e o Banana me Como um leva. sacrifício, assim, né? E, na verdade, o Nick Wallach, que é um americano, eu acredito que ele seja americano, ele convida o Banana para tentar fazer algo mais ou menos para esses caras, em que eles podem fazer o ritual, mas ainda existe nesse meio termo
uma chance desses caras não pegarem uma infecção. Então eles estão passando por essa parada dessa transição, e o Nick Wallach, por ter toda essa parada, é um cara fantástico. A energia desse cara é algo assim que eu colocaria, acho que o cara com mais energia que eu conheci, assim, Pode crer. em todas. E ele faz essa transição. Ele mostra para os caras que podem fazer uma limpeza ali, uma asepsia. Alguns aceitam, outros não. E isso acontece porque o Banana fala, olha, tenho mais alguém para eu levar. Então, Nick Wallach chama o Banana e o Banana me chama. Sim. E eu acabo indo. Então, o México também acaba sendo algo que abre uma fronteira. E aí o Banana fala pra mim, ó, te trouxe por N motivos. Mas um dos motivos que eu te trouxe é porque alguém vai ter que voltar dirigindo o carro. Ah! E são 8 horas de viagem, cara. Nossa. A gente vai de avião, ele paga pra mim, e volta de carro. Só que são 8 horas, ele, o Banana, o Nick e eu não vou saber a nomenclatura certo, mas como se fosse um chefe ali da tribo, Sim. que o chefe vai vir pro centro. Então no mesmo Você vai carro dirigindo, ali, levando os caras? no mesmo carro ali, é muita coisa pra mim. O carro é um dos carros mais pesados que eu já dirigi. É mais pesado que uma carreta, porque, Nossa. pensa, tá só os Ah, não, os entendi. caras assim, O pesado. É, pesado demais. E eu quietinho aqui, falando, caralho, não vou nem tirar foto porque eu tô dirigindo, tá ligado? Mas eu tava ali querendo. E aí o Nick Wallach vira pra mim e fala, cara, a real é que eu não durmo. Eu não consigo dormir no carro. A gente vai conversando. Demorou, melhor Ah, ainda. cara, e eu falo, que porra, que Foda. estrela que eu tenho, assim, tá ligado? O Banana dormindo, o chefe lá dormindo e o Nick Wallach contando toda a história da vida dele pra mim, assim. Que demais. E eu, tipo, caralho, tudo que esse cara falar dá vontade de, tipo, Escrever, né, mano? assim. Ligar o gravador aqui. São 8 horas desse cara falando pra mim. Puxa, meu. Pra mim. Aham. Eu e ele me ajuda. Eu me abro total, assim, pro Aham. cara, porque ele tem esse poder de Isso é em que perguntar. idioma? E ele fala espanhol bastante, algumas palavras em português, mas nossa conversa é em então espanhol. o portunhol ali. né? Mais ou menos alguma com a palavra quando Sim, sim. travava a gente conseguia. Mas ele pergunta pra você assim, ele tem, não sei, mas ele tem, como é que você tá? E você fala, nossa, preciso te falar uma coisa. E você conta alguma coisa que você não contaria pra ninguém, assim, cara. É algo assim realmente. E pensa, em 8 horas, eu me abro, ele se abre, ele conta toda a história. E aí a gente chega no México, que aí eu vou pra LBP. Sim. Antes disso tudo. Foi tudo antes do evento? Antes do evento, cara. Caramba, Antes do evento. meu. Quando eu chego no Você chegou no evento, então, daquele jeito. É isso, cara. Mais uma vez, quando eu chego no Caramba. evento da LBP ali, Aí tá lá o Greginho te ligando. o Greg me liga pra eu falar, não, e aí, não, mas aí eu falo, não, aí eu saio e vou ajudar o Greg ali do Ai, jeito que eu ai. posso. Tudo acontece, tudo a nossa história ali de que, tipo, calma, mas eu tenho essa noção, sabe, Uhum. Greg? Mesmo que eu esteja com qualquer pessoa que eu tenho ali como ídolo ou alguma coisa, tá todo mundo na horizontal. Sim. Então, eu saio daqui, vou lá contigo, independente de quem seja, porque eu fui ensinado a isso. Mas quando eu chego na LBP, eu tô no carro com o Banana, com o Nick Wallach e com o chefe da tribo que ia fazer a apresentação. Ele fez a apresentação lá no Ele fez evento? aquela apresentação inicial, ele passa tudo. Demais. E os caras olham pra mim e falam, eu não sei quem é, mas eu vou cumprimentar esse cara. Cai mais uma vez naquela parada de tipo, eu tô no lugar certo com os caras certos aqui, né? Boa. Aí chega alguém que eu não tenho a mínima ideia e fala, ô, e aí, Felipe, tudo bem? E eu falo, Opa. ô, cara, e aí, de onde você é? E acontece, e aí a LBP também tem muito brasileiro, aí já tem uma coisa que é bem legal, que os Uma brasileiros conexão estão indo maior, pro né? México, Uhum. cara. E aí eu tô nessa vibe de tipo, mano, os caras estão aqui. Cara. E ao mesmo tempo tem esses caras que estão chegando que eu tô conhecendo, eu consigo conversar pra caramba com eles, pesquisar da onde são, como fazem piercing. Conheço brasileiros que eu tava aqui, que eu sabia que ia pra lá, que eu já tava me comunicando, gente incrível. Aí, puta, tem um monte que eu tenho até medo de esquecer, mas tem um pessoal, não vou falar nome, mas tem o pessoal do Sul, tem o Sim. pessoal de Sampa, tem o pessoal do interior, tem o pessoal do Rio, Sim. que isso acaba se juntando e ao mesmo tempo entra um pessoal que já tinha vindo pro Brasil aqui e se junta na nossa turminha ali e aí vamos fazer tal coisa, vamos em tal pirâmide e mais uma vez eu falo, eu tô junto com vocês aí. Aham. Aonde vocês quiserem ir, tô Vamos junto. aí, Vamos junto. Então o México também acaba sendo algo que, tipo, acho que não dá pra ser nada parado. Quando você tá em Aham. outro lugar, cara,
O intuito é, tipo, se lascar. Sim. Vambora. É. Vai, depois eu me Passar por viro. isso. Vamos dar uma dor de barriga em algo que você comeu. Vamos, sabe? Eu tenho muito isso de, tipo, já que eu tô aqui, eu quero viver isso aqui. Hoje, eu tô no presente. Se amanhã eu vou voltar e ter uma consequência com isso, eu vou tirar a parte boa. Mas quando eu vou viajar, eu me sinto muito bem, Greg. Me sinto Legal. bem, cara. Eu não ter responsabilidade, tenho a responsabilidade, mas eu tiro Aquela o peso. liberdade, Eu isso. tiro o peso de, por exemplo, dia a dia que a gente ter que tem, voltar. Ah, quer saber? Se eu não tiver que voltar, pelo menos eu vivi aqui, assim, sabe? Boa. Então eu gosto de viajar. Eu consegui essas duas coisas assim, de tipo, vou pra um lugar, vou aproveitar, vou tirar uma lição, mas eu vou viver nesse lugar. Vou aproveitar tudo que tem a me proporcionar, Ao né? máximo, assim, sabe? Da hora demais, que é isso. Falamos bastante, eu nem sei como funciona isso. Não, mas meu, da hora demais. Deixa eu ver quanto tempo dá. Não, tá 1h40. Nossa, é pra caramba, eu não tenho Rapidinho, né, ideia, cara? passa demais, né, cara? Da hora. Aí depois que você voltou do México, assim, cara, o estúdio que você trabalha lá é da tua família? É uma Isso, família isso. toda? Como que é lá? Funciona, é uma rede, a Clash tem várias, na verdade, assim, e meio que cada um toma conta de uma, ao mesmo tempo sendo o mesmo nome, mas independente. Então, quando eu vou viajar, alguma coisa assim, eu sempre me preparo muito tempo antes. Então, eu tenho a equipe ali, onde eu falo, olha, vou ficar tanto tempo fora, preciso da ajuda de vocês. Então, toda vez que eu vou viajar, que eu agradeço as pessoas que eu conheço, eu agradeço também as que ficaram. Sim, Entende? Porque continuaram a máquina. com Porque certeza. eu tô gastando uma grana que eu juntei, mas se fosse só eu, não estaria entrando grana. O que você tá aí foi investimento seu? Ou é uma parceria? Não. O estúdio não é meu. Ah, sim. Então eu falo, olha, vamos aí fazer mais ou menos a máquina continuar girando, então eu tenho que agradecer as pessoas, e quando elas precisarem, eu também vou Sim. fazer isso, entende? Então eu sempre agradeço. Quando eu volto sempre de alguma viagem, é aquela parada de o que você trouxe, de informação, eu acabo trazendo para eles e falando, olha, eu abri portas, por exemplo, para se um dia você for pro México, eu já sei com quem você pode falar, então a gente acaba meio que sendo uma família ganhando, e os caras entenderam isso, me ajudam muito, e eu também entendo que às vezes o cara quer viajar, ou às vezes o cara quer ficar em casa, e é a minha hora. Sim. É a minha hora de tipo, quando eu precisei o cara fez por mim, então é sempre uma troca. E quando eu volto do México, tem muito isso, assim, de tipo, eu acho que a última viagem que eu fiz não, teve uma outra, mas foi muito rápida, assim, mas a última viagem mesmo intensa, a última viagem de trampo foi o México. Aham. Então, desde lá pra cá, é a hora de eu olhar pros caras e falar, não, vocês aí. Depois tem viagens pequenas, que acabam sendo mais curtinhas, 2, 3 dias, essas Sim. coisas, mas essa de grande estrutura, de ter que ter uma organização E financeira, o uma México é a experiência última. forte, de fato, né? Porque Sim. é uma bagagem E uma forte pra programação, levar, Greg? né? Por mais que eu não tenha programação pra quando eu chego nos lugares, Aham. eu tenho uma programação antes. Aham. Eu tenho que meio que pensar em outras pessoas que vão ficar, outras pessoas quando eu voltar, tem todas essas coisas. Então acho que o México foi a última, eu já tô tipo meio que coçando pra fazer a próxima, Viajar não de sei novo, quando né? vai ser, não sei nem pra onde vai ser. Aham. Mas eu vou falar pra você que nessa pandemia aí, eu consegui tirar ali algumas moedinhas onde eu já tô começando a fazer pra quando esses caras falarem, olha, tá liberado viajar, eu acho que eu quero. Não penso em nada muito grande hoje, tô mais pé no chão, porque eu não sei como tá funcionando, mas eu penso em, galerinha, nessa pandemia eu vim trabalhando, agora preciso tirar uma semaninha pra ir conhecer aí alguma parte, acho que Brasil. Eu acho que agora tô muito centrado no Brasil. Então, você já fez algumas viagens aqui? Já. Você falou, essa conversa toda foi só fora do país, né? Não, Vamos pro não. nosso Brasil Mas eu agora. não fui no principal lugar. Cara, eu posso usar seu meio de comunicação pra Amazônia, cara. Eu quero muito o pessoal que tem um estúdio na Amazônia aí perto. Dá um salve nele aí, meu. Sabe, aquele café. Aham. E é algo que eu quero muito. Já Legal. tive algumas Em Manaus, propostas. né? E meus brother de Manaus, Olha dá lá. um salve no Felipe, hein, meu. Cara, a gente é muito parceiro. Ele falou de você. Boa. E eu já tive algumas oportunidades, já me chamaram pra ir fazer mesmo um rolê
índio, assim mesmo, pra conhecer índio. Demais, hein? E acabou não acontecendo. Acho que não era a hora. Sim. Mas eu tenho isso comigo que eu acho que talvez é algo que vai acontecer. Não sei quando, assim, mas eu tô centrado um pouco de energia. E hoje eu falaria pra você que eu estaria muito focado no Amazonas pra pegar essa parte indígena e pra conhecer como funciona aquele mundo. Porque ó, Sim. ali, cara, Manaus, essa parada ali próxima, Tudo é um fora. mundo novo pra mim, cara. Certeza. Alimentação, modo de falar, tudo tem muita influência ali, então eu queria realmente conhecer isso. Então acho que no Brasil seria algo que eu estaria centrado pra juntar, pra realmente querer ali. Mas tem as pequenininhas aqui, aquelas viagens próximas que são incríveis. A última que eu tive com você foi lá em Brasília, foi demais, que cara. era Nossa, o que Seduc, rolê. cara. Aham. Aqui, ó, eu fui. Você tem Eu tive que cara, colocar, é né? incrível. Os eventos Essa foi viagem demais. aí, cara, é algo incrível, Pô, cara. Não tem nada cultural, não tem diferença nenhuma. Brasília é muito parecida com a gente, mas as pessoas que estavam ali, Demais. Pô, meu, Brasília, todo mundo é cara, incrível. foi incrível, né, Greg? Aham. Foi incrível, assim, desde as palestras, as pessoas, o lugar que a gente ficou, e acho que a vibe que as pessoas, que a gente tava ali, de tipo, Sim. cara, a gente Da foi hora. intenso ali, tava todo mundo Sim. intenso ali, todo aluno, sei lá, como essa palavra é meio, aluno, professor, vamos Sim. dizer assim, quem tava dando classe, enfim, cara, Foi demais. juntou tudo, não importa quem era quem, tava todo mundo junto e fizemos festa e fomos pra Sim, festa. a gente deu muita sorte, Muita deu um sorte, show cara. grande do lado Incrível, no dia. assim. Então você tá falando aí. Tinha gente que nem conhecia de que era o show, mas foi só pra estar junto sim. e a gente se divertiu. Dançamos break. Isso Nossa, que eu ia falar foi agora. demais. Cara, eu tava dançando, sei lá, eu tava ali, não tava bêbado. Mas caiu muito essa parada de tipo, não importa aqui, vamos aproveitar Vamos realmente. viver E todo aqui. mundo que tava ali conseguiu. Sim, cara, não tinha isso, panelinha, era todo mundo Não teve. da hora. Nossa, Brasília cara. foi algo incrível. intenso. Então, e essas viagens assim, pequenininhas, Aham. assim, que são pequenininhas que eu falo na questão de curtas. Aham, Porque rápidas, quanto né? tempo você ficou? Foi 3 dias? 4? Vai, 4 dias ali. Foi cheguei coisa um rápida. dia antes. Então, e fui um eu dia também. depois. Eu também acho que foi. Enfim. O evento foi um final de semana, né? Uma semana. Mas são enormes, né, cara? A viagem acaba sendo enorme. Tipo, experiência. você vai lembrar toda. daquela festa naquele quarto. Você vai lembrar daquela, tipo, coisas que fala, mano, tinha gente ali da hora demais que eu Sim. carrego, que eu tô aqui por causa daquilo também, sabe? Sim. Tipo, porque teve ali uma aproximação. Então, eu sinto falta aí dessas. Espero que esse ano tenha, Ainda consiga ter, né? meu? não sei Então, como a vai gente não ser. sabe, não tem a certeza. Mas me faz Tá aí falta. marcado, né? Mas vamos ver. Tem a possibilidade de acabar trocando, né? Então, a gente o ano passado já teve que jogar pra frente, Uhum. algumas já teve palestras que eram pra ser presenciais e acabam sendo online. E é gostoso porque é uma forma de você ainda tá tendo esse contato, mas eu sinto muita falta da risada, Sim, cara. da brincadeira ali Sim. mesmo, de estar todo De mundo. estar ali junto, né? E- Porque de fato a gente não se afasta, né? A gente tem os nossos amigos peers que tá Claro. sempre ali, tem os grupos que a gente tá sempre conversando. Mas a proximidade, mano, nada. É diferente, compara, né, nada Greg? se É compara. diferente. Claro, às vezes você tá num off ali, naquela parte vamos supor, num evento onde tá rolando as palestras Uhum. e o cara fala algumas coisas e para todo mundo, mas quando você tá ali no off, sentado num sofá ou trocando uma ideia sobre a vida, ele abre alguma coisa que acaba te ensinando mais ali, ou então essa informação tem tanto peso quanto a que ele dá ali. E quando você tá online ali, quando você desliga o celular, Tá sozinho. não tem esse off, sabe? Não tem, mesmo que tenha uma mensagem, não é igual. É, Não é igual. exatamente. Então eu sinto muita falta daquela piscininha do Gap ali, daquela festa do Seduc, sabe? Sim, Essas meu. coisas que realmente é onde você ganha informação, onde você ganha como uma proximidade com a pessoa e depois você ganha informação. Então eu sinto Sim. bastante falta disso, cara. Agora é só esperar, né, irmão? Sim. Esperar que vai enxergar, sim. Não adianta nada também a gente estar numa festa, Não a gente tá protegido. e não ter saúde. Porque Uhum. depois da festa existe uma vida. Tá? Não Sim, adianta sem querer dúvida. falar, gente, vamos aí, a gente trabalha com saúde, a gente tem noção do que é um vírus, do que é uma bactéria, do que é uma contaminação cruzada. Sim. E todo mundo, todo piercer que tá indo contra isso, tá indo contra o conhecimento da profissão.
Eu falo isso. Entende? Então a certeza. gente tem que pensar tipo, em maneiras de se proteger com esse conhecimento que a gente tem, já que a gente é abençoado com isso. Que a gente já tem antes que a de gente ver já tem tudo isso. antes disso tudo. Ah, eu quero festa, eu quero estar ali abraçando os meus amigos, mas dentro de uma linha também Sim, que do isso não padrão vai de prejudicar segurança. depois. Exatamente, porque eu quero ser piercing. Eu quero ir nessa festa, eu quero ir nesse congresso, eu quero estar participando dessa associação pro resto da vida, vamos dizer assim. Não esse ano e depois não ter mais. Exatamente. Então, quero festa, mas eu quero uma festa que seja Segura. segura. Vai acontecer. Vai sim, meu. E é isso aí, irmão. É isso? Você é louco, mano. Obrigado eu, cara. É incrível, Satisfação falei pra demais. caramba. Nossa, aqui. que gostoso essa Mas conversa, é legal meu. conversar. A gente tava conversando um pouquinho antes ali, perguntando, mas Aham. aqui Aqui, desfechou. desaba tudo, E né, agradeço meu? demais, Cê é Greg. louco, demais, Mais uma demais. vez estamos próximos. Nesse monte de conversinha que eu tive, você teve presente um monte ali. Ou você sabia, ou pelo menos um contato a gente tinha. Então, obrigado de novo. Meu, eu que agradeço. Incrível Gratidão, isso que você tá fazendo. Você tá ganhando Gratidão, muito. Ganhando muito mesmo, porque A gente, Tá. ajuda, a gente ganha ajudando. então, mano. tá tendo informação pra caramba, só que é de uma maneira boa. É uma Sim. maneira boa, porque você tá distribuindo isso, você não tá guardando pra ti. Então, é uma iniciativa bem foda. Espero que isso aqui arrebente. Não isso aqui, mas isso aqui é o seu projeto que arrebente, que você continue, porque isso é um registro que vai ficar aí Pra muito, sempre. muito tempo, Sim. mano. Parabéns de verdade pela iniciativa. Gratidão demais, irmão. Fechou? Da hora. Vamos brindar um café? Fechamos? Saúde. Saúde. Aí, galera, muito obrigado. Ah, Maria veio veio aqui. pra fechar. Ô, Maria. Se inscreve aí no canal, continua assistindo nossos vídeos, dá uma maratonada aí que tá demais o conteúdo, meu. Muito obrigado pela atenção aí, galera. Até a próxima. É nóis, hein?